Depois de o meu filho me ter comprado um bilhete para umas férias e me ter levado de madrugada ao aeroporto, começou a agir de uma forma estranha, quase errática, antes de fugir em pânico. Justo quando estava prestes a cruzar a porta de embarque, um completo desconhecido agarrou-me o braço com força e sussurrou-me um aviso que me gelou o sangue. Senhor, não suba esse voo. A sua vida corre perigo. O que esse homem me revelou a seguir provocou-me um calafrio que me trespassou até aos ossos. Descobri uma verdade aterradora sobre o meu próprio sangue, sobre a minha família. E naquele instante, no meio do bulício do terminal, tive de idealizar um plano para me salvar das mesmas pessoas que eu mais amava neste mundo. Olá a todos. Aproximem-se, sentem-se um momento. Antes de começarmos a desvendar esta memória, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e digam-me nos comentários de que canto do mundo me estão a ouvir. Desejo-vos um dia maravilhoso. Como um breve lembrete, esta é uma história com detalhes dramatizados para lhe dar o peso emocional que merece. Qualquer semelhança com eventos reais é pura coincidência, mas as lições que esconde são profundamente reais e necessárias. Fique. Agora, deixem-me revelar-vos o que aquele desconhecido me mostrou no aeroporto. O meu nome é Henrique Montes e tenho 65 anos. Agora vivo sozinho numa pequena cabana escondida entre as colinas arborizadas da Serra Norte do Gerês. A minha cabana repousa sobre um terreno de 13 hectares, rodeada de pinheiros imensos e de um nevoeiro que desce pelas manhãs. Quase todos os dias acordo com o som dos veados a moverem-se entre as árvores, mesmo por fora da minha janela. O ar aqui é limpo, cortante, daquele que nos enche os pulmões e nos recorda de que estamos vivos. O céu estende-se largo que infinito, sem as cicatrizes das luzes da cidade, nem o zumbido perpétuo do trânsito. E há paz. Um silêncio que nunca, nem nos meus sonhos mais estranhos, pensei vir a precisar tanto. Mas, há 2 anos, eu vivia uma vida completamente diferente. Naquela altura, tinha 73 anos e ainda acordava todas as manhãs na mesma casa que tinha partilhado com a minha mulher, Margarida, durante mais de 3 décadas. Comprámos essa casa juntos em 1987, no mesmo ano em que nos casámos. Era uma casa de 2 pisos, de traça antiga, no coração de Sintra. Tinha molduras brancas, um alpendre profundo na entrada e um pátio traseiro delimitado por um muro que a própria Margarida pintou num verão. Quando andávamos apenas na casa dos 30 anos, plantou roseiras ao longo desse muro. Cada primavera, ajoelhava-se na terra úmida com as suas luvas de jardinagem e o seu chapéu de abas largas, enterrando bulbos sob a janela da cozinha. Jarros e rosas vermelhas que regressavam ano após ano, fiéis como o tic-tac de um relógio. A Margarida amava aquela casa, amava a vila, amava a vida que ali construímos. Tivemos um único filho. O seu nome é Diogo. Nasceu em 1989, 2 anos depois de comprarmos a casa. A Margarida costumava dizer que o Diogo era o melhor que tínhamos feito juntos em toda a nossa vida. Durante muito, muito tempo, eu acreditei cegamente que isso era verdade. A Margarida e eu estivemos juntos durante 35 anos. Conhecemos-nos quando ambos tínhamos 26 anos, numa recolha de fundos para uma clínica comunitária. Ela era voluntária na mesa de registro e eu estava lá apenas porque o meu colega de quarto da universidade me tinha arrastado. Via rir-se de algo que alguém disse. E, naquele instante, um pensamento cruzou a minha mente com uma clareza absoluta. Quero conhecer aquela mulher. 3 meses depois estávamos noivos. 1 ano depois estávamos casados. Não era apenas a minha esposa, era a minha melhor amiga. Era a pessoa a quem eu contava tudo. Os dias luminosos e os sombrios, as angústias e as vitórias. Ela fazia com que cada divisão daquela casa parecesse um verdadeiro lar. A cozinha cheirava ao seu pão doce aos domingos de manhã. A sala ainda tinha aquele sofá que comprámos juntos em 1995, desgastado e macio nos sítios certos. O quarto de cima era o nosso santuário, o nosso refúgio. E então, em outubro de 2021, a Margarida faleceu. Foi um cancro da mama do tipo agressivo, daqueles que avançam como um incêndio, mais rápido do que conseguimos reagir. Quando os médicos o detectaram, já tinha feito metástase. Gastámos quase 75 mil euros em tratamentos, quimioterapias
radioterapia, terapias experimentais que o seguro de saúde se recusava a cobrir. Eu teria gasto até o último cêntimo que me restava no mundo se isso significasse mais um ano com ela. Mais um mês, mais um maldito dia, mas não foi suficiente. Tinha 61 anos quando me deixou. Tínhamos estado juntos 35 anos, mais de metade de toda a minha vida. Nas últimas semanas, trouxemo-la para casa. Alugámos uma cama de hospital e instalámo-la no nosso quarto para que ela pudesse passar os seus últimos dias no lugar que tínhamos partilhado por tanto tempo. A enfermeira de cuidados paliativos vinha todas as tardes. A irmã da Margarida, avô do Porto, e o Diogo, o nosso filho, vinha ver-nos quase todos os dias. Lembro-me de uma tarde no final de outubro. A luz entrava suave e dourada pelas cortinas. A Margarida estava acordada, mas terrivelmente fraca. O Diogo sentou-se na borda da cama e pegou-lhe na mão. Ela olhou para ele com aqueles olhos claros e expressivos que sempre teve, mesmo quando o seu corpo se estava a render, e sussurrou-lhe: "Promete-me que vais cuidar do teu pai quando eu já cá não estiver." A voz do Diogo embargou-se. Apertou-lhe a mão e disse: "Prometo, mãe. Prometo." Ela sorriu. Foi uma das últimas vezes que la vi sorrir. 3 dias depois partiu. Depois de a Margarida falecer, a casa deixou de parecer um lar. Caminhava de divisão em divisão e via-a em todo o lado. Os seus óculos de leitura continuavam sobre a mesa de centro. O seu casaco de lã ainda estava pendurado nas costas da cadeira da cozinha. O calendário na parede continuava marcado com a letra dela. Consultas médicas, listas de compras, lembretes para regar as plantas. Fui incapaz de deitar fora o que quer que fosse. Por isso, limitei-me a flutuar por ali. Ia ao mercado às terças-feiras, cortava a relva, mantinha as plantas regadas, embora o meu coração se despedaçasse de cada vez que olhava para elas. Mas estava sozinho. O Diogo tentava ajudar. Passava a me ver uma vez por semana, geralmente aos domingos, às vezes acompanhado pela esposa. O Diogo tinha 34 anos na altura, forte, seguro de si, o tipo de homem de quem qualquer pai estaria orgulhoso. Trabalhava como consultor financeiro numa grande empresa no Parque das Nações. Conduzia um carro topo de gama. Vivia num apartamento moderno, numa zona exclusiva da Avenida da Liberdade. Parecia ter a vida completamente resolvida. A sua mulher, Camila, tinha 31 anos. Era astuta, impecável, sempre arranjada na perfeição. Trabalhava como diretora de marketing para uma empresa de tecnologia. Os dois formavam um belo casal, do tipo que se vê nos anúncios de revistas de carros de luxo ou de resorts de férias. Vinham a casa, sentavam-se comigo na sala, perguntavam-me como me sentia. O Diogo dizia-me que eu precisava de sair mais, de ver pessoas, de fazer coisas. A Camila acenava com a cabeça e sorria com aquele sorriso perfeito. Eu agradecia. De verdade, pensava que o meu filho estava a tentar honrar a promessa que fizera à mãe. Pensava que ele se importava. Pensava que era afortunado por ainda ter família. Não sabia que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. Começou numa tarde, no início de abril, mais ou menos uma semana antes de a minha vida mudar para sempre. O Diogo ligou-me e perguntou-me se ele e a mulher podiam vir jantar. Disse-lhe que sim, claro. Fazia-me sempre feliz ver o meu filho e, para ser sincero, sentia-me muito sozinho. A casa parecia demasiado grande, demasiado silenciosa. Ter pessoas ali, mesmo que por apenas um par de horas, fazia com que parecesse um pouco mais com o antigamente. Chegaram por volta das 7 da tarde. O Diogo trazia uma camisa de botões e calças de ganga. A Camila usava um vestido preto elegante e saltos altos, como se tivesse acabado de sair de uma reunião de negócios importante. Trazia nas mãos um pequeno saco de oferta, daqueles que têm papel de seda dobrado com perfeição no topo. Preparei carne assada na panela para o jantar. A mesma receita que a Margarida costumava fazer. Era um dos poucos pratos que ainda me saíam bem. O Diogo comeu 2 pratos e disse-me que sabia exatamente ao da mãe. Camila sorriu e comentou que eu devia cozinhar mais vezes. Depois de levantarmos a mesa, o Diogo tirou um envelope azul do bolso interior do casaco e deslizou-o sobre a mesa da cozinha. "Pai", disse ele, "queremos dar-te uma coisa." Olhei para ele, confuso. "É isto?" "Abre", disse a Camila,
inclinando-se para a frente com aquele sorriso brilhante e ensaiado. Abri o envelope com cuidado. Lá dentro estavam 3 cartões de embarque, bilhetes de classe executiva do aeroporto de Lisboa para Phnom Penh, no Camboja. Data de partida, 15 de abril. Data de regresso, 22 de abril. Fiquei a olhar para eles sem compreender. Vamos todos, disse o Diogo. A sua voz soava calorosa, entusiasmada. Os 3. Uma viagem em família. Olhei para ele. As minhas mãos tremiam. Há mais, acrescentou a Camila. Enfiou a mão no saco de oferta e tirou a confirmação impressa de um hotel. Reservámos um hotel de 5 estrelas no coração de Phnom Penh. 2 quartos, um para ti, outro para nós. Estaremos mesmo ao lado. Eu não conseguia falar. Limitei-me a ficar ali sentado, a olhar para os bilhetes, para a confirmação, para as datas impressas numa tinta preta e nítida. O Diogo esticou o braço por cima da mesa e pousou a mão sobre a minha. Pai, sabemos o quão difícil tem sido tudo isto. Pensamos que talvez seja o momento de te afastares um pouco, de veres coisas novas. A mãe sempre falava em viajar para o Sudeste Asiático. Lembras-te? Claro que me lembrava. A Margarida colecionava revistas de viagens, dobrava aos cantos das páginas, onde apareciam fotos dos templos de Angkor Wat, dos mercados flutuantes, dos Budas dourados a brilharem ao amanhecer. Costumava dizer-me: um dia, Henrique, um dia iremos. Mas esse um dia nunca chegou. Agora, ali sentada à mesa da minha cozinha, segurando aqueles bilhetes, senti algo que não sentia há 18 meses. Esperança. Uma esperança frágil e trêmula. A Camila apertou-me a mão. O seu aperto era firme, quase demasiado firme. Olhou-me diretamente nos olhos e disse: Tu mereces isto, pai. Depois de tudo o que passaste. Comecei a chorar. Não tive vergonha. Limitei-me a ficar ali, na mesma mesa onde a Margarida e eu tomávamos o pequeno almoço todas as manhãs. E chorei. O Diogo levantou-se, deu a volta à mesa e envolveu-me nos seus braços. Vamos cuidar de ti, pai, disse-me. Prometo-te. E eu acreditei. Durante a semana seguinte, dediquei-me de corpo e alma a preparar a viagem. Fui a uma loja de desporto e comprei roupa nova, calças cargo leves, camisas respiráveis, um chapéu de abas largas para me proteger do sol. Comprei uma mochila de viagem, uma bateria portátil para o telemóvel, uma bolsa de cintura de segurança para levar o meu passaporte colado ao corpo. A rapariga da caixa sorriu-me e perguntou-me para onde ia. Quando lhe disse que ia para o Camboja, respondeu: Que maravilha! Vai adorar. Fui a uma livraria e comprei um guia turístico do Camboja. Tinha fotos em papel brilhante de templos antigos, mercados de rua fervilhantes, o rio Mekong a serpentear pela selva. Todas as noites sentava-me na cozinha e folhava as páginas, imaginando-nos aos 3 a caminhar por aqueles lugares juntos. Imaginava o Diogo a apontar para os monumentos, a Camila a tirar fotos, todos nós sentados à beira-rio, com bebidas frescas, a ver os barcos passar. Liguei ao meu velho amigo Francisco e contei-lhe sobre a viagem. O Francisco tinha sido meu vizinho durante 15 anos antes de se mudar para Santarém. Era uma das poucas pessoas com quem eu ainda falava regularmente. Já era sem tempo, disse-me o Francisco, a rir. Ah, Margarida, não quereria ver-te fechado nessa casa para sempre. Henrique, ela quereria que estivesses lá fora a viver. Tinha razão. Eu sabia que ele tinha razão. Mas houve pequenos pormenores, detalhes aos quais não prestei atenção na altura, mas que deviam ter-me feito parar e pensar. O Diogo passou por minha casa mais 2 vezes nessa semana, supostamente para ver como eu estava e se precisava de ajuda para fazer a mala. Em ambas as vezes parecia distraído. Sentava-se no sofá com o telemóvel na mão, olhando para o ecrã a cada poucos segundos. A perna tremia-lhe, tinha a mandíbula tensa. Quando eu lhe perguntava se estava tudo bem, levantava os olhos rapidamente e dizia: Sim, pai, são só coisas do trabalho, não te preocupes. A Camila era diferente. Estava quase demasiado entusiasta. Sempre que falava, parecia que estava a representar numa peça de teatro. Caminhava pela casa, elogiando os móveis. Perguntava-me como me sentia. Dizia-me o quão entusiasmada estava com a viagem, mas havia algo de vazio nos seus olhos. Algo sem vida que eu não soube decifrar. Disse a mim mesmo que era apenas imaginação minha. Convenci-me de que estava apenas nervoso por viajar pela primeira vez,
desde a morte da Margarida. Tia para mim próprio que o Diogo e a esposa eram pessoas muito ocupadas, com empregos exigentes, e que eu era um felizardo, muito afortunado por eles tirarem uma semana inteira de folga para viajarem comigo. Não me permiti duvidar deles. Na noite anterior ao voo, caminhei pela casa uma última vez. Caí de pé no limiar do quarto que a Margarida e eu partilhámos durante 35 anos. E o quarto ainda cheirava suavemente ao seu perfume, a alfazema e baunilha. Sussurrei na escuridão, da mesma forma que fazia quando ela ainda aqui estava. Finalmente, vamos ver os lugares com que sonhavas, Margarida. 3 juntos. Fui dormir nessa noite sentindo algo que já não sentia há muito tempo. Entusiasmo, antecipação, uma alegria cautelosa e frágil. Finalmente, a manhã chegou. Acordei às 4 da madrugada com o coração cheio de esperança. O Diogo e a Camila chegaram às 4h30, em cima da hora. Ouvi o carro entrar pelo portão, o zumbido grave do motor, o clique suave das duas portas a fecharem-se. Eu já estava de pé, junto à janela da frente com a minha mala e a minha mochila, com o passaporte bem guardado no bolso do meu casaco. Estivera acordado desde a meia hora anterior, demasiado entusiasmado para dormir. Abri a porta antes de eles puderem bater. Bom dia, pai, disse o Diogo. A sua voz soava plana, quase mecânica. Bom dia, filho. Sorri-lhe. Depois olhei para trás dele, para a sua esposa, que estava de pé uns passos mais atrás, no alpendre. Bom dia, Camila. Ela acenou com a cabeça. Bom dia, pai. O seu sorriso era tenso, cortês, mas não lhe chegava aos olhos. O Diogo pegou na minha mala e levou-a para a bagageira, sem dizer uma palavra. A Camila seguiu-o em silêncio, com a mala ao ombro e o telemóvel já na mão. Fechei a porta da casa à chave e sentei-me no lugar do pendura. O Diogo deslizou para o banco do condutor. A Camila subiu para a parte de trás, diretamente atrás de mim. Olhei por cima do ombro para ela. Estás entusiasmada? Perguntei-lhe. Sim, respondeu, mas estava a olhar pela janela, no para mim. O Diogo ligou o motor e fez marcha atrás em direção à rua. O céu ainda estava escuro. Os candeeiros da iluminação pública projetavam sombras longas e pálidas sobre o asfalto deserto. Era aquele tipo de silêncio profundo que só se encontra na madrugada, antes de a monstruosa cidade acordar. Eu estava cheio de energia, cheio de planos. Comecei a falar quase imediatamente sobre os templos que iríamos visitar, a comida que iríamos provar, o passeio de barco pelo rio, sobre o qual tinha lido no guia. Disse-lhes que queria ver o Palácio Real e o Pagode de Prata. Queria caminhar pelo mercado russo e provar as massas de rua de que toda a gente falava maravilhas. Queria passear de barco pelo Mekong ao pôr do sol. Nenhum dos dois me respondeu. O Diogo olhava fixamente para a estrada com as mãos agarradas ao volante. A esposa ia sentada atrás em absoluto silêncio, com o rosto virado para o vidro. Olhei para o Diogo. Estás bem, filho? Fim. A sua voz soava tensa. Só estou cansado. Mas não parecia cansado. Parecia tenso, perturbado, como se estivesse a conter algo prestes a explodir. O seu telemóvel vibrou. Depois vibrou outra vez. O Diogo baixou o olhar. A luz do ecrã iluminou-lhe o rosto. Vi como cerrava os dentes. Não atendeu. A Camila inclinou-se ligeiramente para a frente, a partir do banco traseiro. Não lhe consegui ver a cara, mas ouvi a sua voz baixa controlada. Diogo. Ele olhou para ela pelo espelho retrovisor. Os seus olhares cruzaram-se. Algo passou entre eles. Algo que eu não consegui decifrar. Depois, o Diogo voltou a olhar para a frente e apertou o volante com ainda mais força. O telemóvel voltou a vibrar. Desta vez, a Camila esticou o braço e tirou-o do suporte para copos. Desbloqueou-o, leu o ecrã e escreveu algo rapidamente com o polegar. Voltou a pousá-lo no sítio sem dizer uma única palavra. Trabalho? Perguntei. Sim, disse o Diogo, sem olhar para mim. Apenas uns assuntos de última hora. Acenei com a cabeça, embora algo em toda aquela interação me tivesse parecido estranho. Eram apenas 5 da manhã. Quem estaria a enviar mensagens de trabalho a esta hora? Por que razão a sua esposa estava a responder às mensagens dele? Tentei afastar esse pensamento da mente. Disse a mim mesmo que estavam apenas estressados. Tinham empregos exigentes. Estavam a tirar uma semana de folga com muito pouco aviso prévio. Claro que estariam a fechar pontas soltas.
Conduzimos em silêncio durante um bom bocado. A via rápida estendia-se diante de nós, vazia e escura. As únicas luzes eram o brilho âmbar dos candeeiros que passavam por nós, um a um. Olhei para o Diogo. Tinha os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Os seus ombros estavam curvados para a frente, a mandíbula trancada. Tentei desanuviar o ambiente. Sabes? Disse-lhe. Isto lembra-me de quando te ensinei a conduzir. Lembra-te? Tinhas 16 anos. Saímos num domingo de manhã, tal e qual como hoje, cedo, antes de começar o trânsito. Estavas tão nervoso que mal conseguias tirar o carro da garagem. O Diogo não disse nada. O motor foi-te abaixo 3 vezes antes sequer de chegarmos à esquina. Rima baixinho. A tua mãe estava de pé à porta a acenar-nos. Estava tão orgulhosa de ti. Silêncio absoluto. Olhei para trás. A Camila olhava pela janela com o rosto inexpressivo, como se não tivesse ouvido uma única palavra do que eu acabara de dizer. Tã. Deixei de falar. Olhei pela minha própria janela e vi as formas escuras dos edifícios e das árvores passarem como vultos desfocados. O telemóvel do Diogo vibrou novamente. Desta vez, ele próprio pegou, desbloqueou e leu a mensagem. O seu rosto empalideceu por completo. Olhou pelo espelho retrovisor para a sua esposa. Ela fez um único aceno de cabeça, quase imperceptível. Ele voltou a pousar o telemóvel com mais força do que o necessário. Tudo bem? Perguntei em voz baixa. Tudo bem, soltou de repente, quase a gritar. Depois, num tom mais suave. Desculpa, pai. Só estou a resolver umas coisas. Não te preocupes. Mas eu estava preocupado. Não consegui evitá-lo. Algo parecia terrivelmente errado. As mãos do Diogo tremiam. A sua respiração era superficial. E a sua esposa, ela estava demasiado calma, demasiado imóvel, como se estivesse à espera de que algo acontecesse. Disse a mim mesmo que não era nada. Disse a mim mesmo que estava a ficar paranoico. Quando chegámos ao aeroporto de Lisboa, o céu começara a clarear. O sol ainda não nascera, mas o horizonte já estava tingido de um azul pálido e cinzento. O aeroporto erguia-se diante de nós, imponente, com as suas luzes a brilharem suavemente na penumbra da manhã. O Diogo parou na faixa das partidas e estacionou perto dela a entrada do Terminal 1. Desligou o motor e ficou ali um momento a olhar para a frente, com as mãos ainda agarradas ao volante. A Camila abriu a porta primeiro, saiu sem dizer uma palavra, tirou a sua pequena mala de cabine da bagageira e ficou à espera no passeio. O Diogo finalmente abriu a sua porta, abriu-lhe a bagageira e tirou a minha mala. Movia-se rápido, demasiado rápido. Os seus movimentos eram bruscos, quase frenéticos. Vens? Perguntei-lhe. Ele acenou com a cabeça, mas não olhou para mim. Caminhámos os três juntos para o interior do terminal. O Diogo uns passos à frente, a esposa ao seu lado e eu a arrastar a minha mala atrás. Lá dentro, o ar era frio e luminoso. As luzes fluorescentes zumbiam acima das nossas cabeças. Havia viajantes dispersos a moverem-se pelo espaço. Pessoas de negócios com malas de rodinhas, famílias com crianças meio adormecidas, um par de funcionários de companhias aéreas fardados. Encontramos o balcão de check-in para o nosso voo. A fila era curta. O Diogo parou ao meu lado, balançando o peso do corpo de um pé para o outro. A sua esposa colocou-se do outro lado, de braços cruzados, a olhar para o ecrã das partidas. O telemóvel do Diogo voltou a vibrar. Tirou-o, leu a mensagem e guardou-o novamente no bolso. A esposa olhou para ele. Ele abanou levemente a cabeça. Avançámos na fila. Quando chegou a nossa vez, a funcionária do balcão sorriu-me e pediu-nos os documentos de identificação e os cartões de embarque. Entreguei-lhe o meu. O Diogo procurou desajeitadamente no bolso do casaco, tirou o seu cartão de cidadão e pousou-o sobre o balcão. A mão tremia-lhe tanto que o plástico estalou ao bater contra a superfície. Terminámos o check-in e dirigimos-nos para o controle de segurança. A fila era curta. O Diogo caminhava à frente com o telemóvel na mão. A Camila caminhava ao seu lado, muda. Eu seguia-os, com a minha bagagem de mão, tentando ignorar o nó que se formava no meu estômago. Passámos pela segurança sem incidentes. Recolhi as minhas coisas, calcei os sapatos e procurei o Diogo e a esposa. Já se estavam a mover em direção às portas de embarque, sem me esperarem. Diogo, esperem por mim, gritei-lhes. Ele parou, mas não se voltou. A Camila parou ao lado dele.
Alcancei-os. Seus os dois estão bem? Sim, murmurou o Diogo. As portas de embarque são por aqui. Caminhámos pelo terminal em silêncio. Alguns viajantes madrugadores passavam por nós. Os anúncios nos altifalantes ecoavam no enorme corredor. Chegámos à porta 62 às 6h45 da manhã. O ecrã mostrava o nosso voo. Voo 1847 para São Francisco. Ligação. Partida 0800. Embarque a 0730. Estado. No horário. Senti um sobressalto de entusiasmo no peito. Em pouco mais de uma hora estaríamos no ar. Encontrei 3 lugares perto da janela e sentei-me. O Diogo não se sentou. Caminhava de um lado para o outro, olhando para o telemóvel a cada poucos segundos. A sua esposa sentou-se ao meu lado, rígida, muda, a olhar diretamente para a frente. Tudo bem? Perguntei-lhe. Ela virou-se para me olhar. Algo cintilou nos seus olhos. Depois deu-me um sorriso tenue e tenso. Pai, só estou cansada. O Diogo continuava a caminhar de um lado para o outro. O seu telemóvel vibrou. Olhou para ele, cerrando os dentes. Depois olhou para a esposa. Ela fez um aceno de cabeça quase imperceptível. Às 7h10, a voz do funcionário da porta de embarque ecoou pelos altifalantes. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar o embarque do voo 1847 com destino a São Francisco. Convidamos os nossos passageiros de primeira classe e classe executiva a iniciar o embarque. Éramos nós. Pus-me de pé, pegando na minha mala. Muito bem, vamos a isso. O Diogo parou de caminhar, virou-se para me olhar. Estava pálido como um fantasma e tinha os olhos injetados de sangue. Segurou-me na mão. Pai, disse-me com a voz embargada. Tenho de te dizer uma coisa. O meu estômago caiu-me aos pés. O que se passa? Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram. Olhou para a esposa. Ela levantou-se lentamente e pousou-lhe a mão no ombro. Não podemos ir, disse o Diogo, quase num sussurro. Fiquei a olhar para ele. O quê? A Camila deu um passo em frente, com o rosto impenetrável. Surgiu um problema nos nossos empregos, uma emergência. Temos de voltar imediatamente. Eu não conseguia processar aquilo. O quê, Diogo? Isso é uma loucura. Há um mês que planeamos isto. Diram férias, compraram os bilhetes. Que raio de emergência é essa? Desculpa-me, pai. A voz do Diogo tremia descontroladamente. Tens de ir, por favor. Vai tu. Aproveita a viagem. Nós explicamos tudo depois. Explicar-me o quê? Subiu o tom de voz. Algumas pessoas viraram-se para nos olhar. Diogo, o que é que se está a passar, afinal? Ele não quis olhar para mim. Olhava para o chão com as mãos a tremer. O aperto da Camila no ombro dele intensificou-se. Temos mesmo de ir, disse ela com firmeza. Diogo, fala comigo, supliquei-lhe. Estás a assustar-me. Ele abanou a cabeça, com a mandíbula contraída, e de repente deu um passo em frente e envolveu-me num abraço. Não foi um abraço normal, foi um abraço desesperado. Todo o seu corpo tremia. Senti aquele tremor percorrer-lhe o corpo de cima a baixo. Aproximou-se do meu ouvido e sussurrou. Amo-te, pai. Desculpa-me. Desculpa-me, por favor. A Camila agarrou pelo braço. Disse ao Diogo de forma ríspida. Temos de ir agora. O Diogo afastou-se. Tinha os olhos cheios de lágrimas. A esposa já o estava a puxar em direção à saída. Diogo, gritei. Diogo, espera. Não parou. Viraram as costas e caminharam rapidamente, quase a correr, afastando-se pelo corredor do terminal. Fiquei ali congelado, a vê-los desaparecer. Tinha o meu cartão de embarque na mão. O coração batia-me nos ouvidos. A cabeça andava à roda. O que é que tinha acabado de acontecer? A voz da funcionária do balcão voltou a soar. Última chamada de embarque para passageiros de classe executiva no voo 1847. Olhei para o cartão de embarque. Lugar 3A. A viagem com que tanto sonhara, mas já não queria ir. Não sem o meu filho. Não sem compreender o que acabara de se passar. Mas o que mais podia fazer? Os bilhetes não eram reembolsáveis. O hotel estava pago. O Diogo tinha me implorado para ir. Talvez fosse realmente uma emergência de trabalho. Talvez ele me explicasse tudo quando regressasse. Pirei fundo, peguei na minha mala e comecei a caminhar em direção à porta de embarque. A funcionária sorriu-me. Bom dia, senhor. O seu cartão de embarque, por favor. Entreguei-lhe. Ela digitalizou-o, devolveu-me e apontou para a manga de embarque. Tenha um excelente voo. Acenei com a cabeça, dei um passo em direção à porta e, nesse momento,
Senti uma mão no meu ombro. Voltei-me. Um homem estava de pé atrás de mim. Tinha uns 40 e muitos anos, cabelo grisalho, o rosto curtido, vestido com calças de ganga e uma camisa aos quadrados. Tinha um olhar firme. Falou-me em voz baixa. Senhor, disse-me ele, por favor, não suba para esse avião. Fiquei a olhar para o homem, confuso e mais do que um pouco irritado. Desculpe, disse-lhe. Quem é o senhor? O que é que está a falar? O homem não se desfez. Manteve a mão no meu ombro, firme e segura, e olhou-me diretamente nos olhos. Teria uns 48 anos. Havia algo na sua expressão, algo sério e urgente, que me obrigou a deter-me. O meu nome é Ramon Fuentes, disse-me. A sua voz era baixa, calma, mas tinha um tom inegavelmente cortante. Por favor, não suba para esse avião. Preciso de falar consigo agora mesmo. Olhei por cima do ombro dele em direção à porta. A funcionária da companhia aérea continuava a chamar para o embarque. A porta estava aberta. Pessoas continuavam a passar. Não o conheço, disse-lhe. A minha voz soou mais áspera do que eu pretendia. Porque acabo de ouvir algo que creio que o senhor precisa de saber. Interrompeu-me. O Ramon não subiu o tom de voz, mas havia uma intensidade nos seus olhos que fez o meu coração falhar uma batida. Por favor, dê-me apenas 5 minutos. Se depois de lhe contar o que ouvi, ainda quiser subir para esse avião, não o vou impedir. Mas precisa de ouvir isto primeiro. Hesitei. Todos os instintos do meu corpo me diziam para me afastar, para entrar no avião, para seguir as instruções do Diogo e simplesmente ir. Mas algo neste homem, algo na forma como me olhava, a firmeza da sua voz, fez-me hesitar. Minutos, disse finalmente. O Ramon acenou com a cabeça. Fez um gesto para nos afastarmos da porta de embarque. Vamos para um sítio onde possamos falar. Segui-o, arrastando a minha mala atrás de mim, com o coração a martelar-me no peito. Caminhámos para além da nossa porta de embarque, passando por entre a multidão de viajantes, até chegarmos a uma pequena cafetaria escondida num canto do terminal. O Ramon levou-me para uma mesa ao fundo, longe da fila de pessoas que pediam café. Sentámo-los. O Ramon inclinou-se para a frente, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Parecia cansado, como se tivesse passado a noite em claro, mas os seus olhos estavam afiados, focados. Eu viajo para o Porto esta manhã, disse-me. A minha porta de embarque é ali na outra secção. Estava ali sentado há cerca de meia hora à espera do meu voo, concentrado nas minhas coisas. De repente, duas pessoas sentaram-se a apenas 2 lugares de mim. Um homem e uma mulher, jovens, na casa dos 30 anos. Senti um nó no estômago. Como é que eles eram? O homem era alto, de cabelo escuro, trazia um casaco azul. A mulher vestia de forma muito elegante, com um sobretudo preto, saltos altos, o cabelo castanho apanhado atrás. O Diogo e a Camila sentaram-se muito juntos, continuou o Ramon. O homem tirou o telemóvel, fez uma chamada, manteve a voz baixa, mas não o suficiente. Estava a 2 lugares de distância. Ouvi tudo. O que é que ouviu? A minha voz era apenas um sussurro. O rosto do Ramon obscureceu-se. Respirou fundo, como se estivesse a tentar compor-se. Ele disse: ele já está prestes a entrar no avião. Acho que não consigo fazer isto. Senti uma pressão terrível no peito. Houve uma pausa, disse o Ramon, como se alguém estivesse a falar do outro lado. E depois ele disse: eu sei, já é muito tarde. Outra pausa. Depois disse: Mercado Central, dia 3. Parece um assalto. A sala andou à roda. Agrei-me à borda da mesa. Não, disse eu. Não, isso não. De certeza que ouviu mal. De certeza que interpretou mal. Não ouvi mal, disse o Ramon em voz baixa. Vi com absoluta clareza. E a mulher que estava sentada ao lado dele não estava ao telefone, mas estava a ouvir. Inclinou-se e disse-lhe algo. Não consegui ouvir exatamente o quê, mas soou a: já está feito. Não podemos pará-lo. Faltava-me o ar, as minhas mãos tremiam. O homem parecia destroçado. Continuou o Ramon, como se estivesse prestes a desatar a chorar. Mas a mulher estava calma, fria. Levantou-se, agarrou-o pelo braço e saíram juntos. E eu segui-os. Segui-os? Sim. O Ramon cerrou a mandíbula. Porque já vivi o suficiente para saber o que significa esse tipo de conversa. Segui-os até à porta 62. Mantive-me atrás, a observar de longe. Vi-os a falar com um homem mais velho, alguém que parecia feliz, entusiasmado.
E depois vi como se foram embora sem ele. Limitaram-se a virar as costas e a deixá-lo ali parado. A minha garganta fechou-se. Eu não conseguia falar. Esse homem mais velho era o senhor, disse o Ramon. Não era? Acenei lentamente com a cabeça. Senti que ia vomitar. O Ramon encostou-se às costas da cadeira. Não sei quem são aquelas pessoas para o vosso senhor, sei o que eu vi. E sei que, se o senhor subir para aquele avião, algo de muito mau lhe vai acontecer no Camboja. Abanei a cabeça, com a voz embargada. Aquele era o meu filho e a esposa dele. Eles não, eles não fariam uma coisa dessas. Não lhe estou a dizer em que acreditar, disse o Ramon. Estou a dizer-lhe o que eu vi. E há mais uma coisa. Olhei para ele. Mencionaram dinheiro, disse o Ramon com cuidado. Uma quantia muito grande de dinheiro e algo sobre um seguro de vida. As palavras atingiram-me como um murro no peito. Um seguro de vida, sussurrei. O Ramon acenou com a cabeça. O homem disse algo como: é imenso dinheiro. Já não teremos de nos preocupar mais. E a mulher respondeu-lhe: apenas garante que ele entra naquele avião. Não me conseguia mexer, não conseguia pensar. O meu filho, o meu único filho, o menino que eu criara, o homem a quem ensinara a ser honesto, amável, bom, estava a planear algo, algo monstruoso, mas eu não conseguia acreditar. Não por completo, não sem provas. Preciso de ter a certeza, disse-lhe com a voz a tremer. Preciso de saber que isto não é um equívoco terrível. Se calhar o senhor percebeu mal. Se calhar era outra pessoa. Talvez, interrompeu-me o Ramon suavemente. Mas está disposto a apostar a sua vida nesse talvez? Precisava de ter a certeza absoluta de que aquilo não era um mal-entendido grotesco. Tirei o telemóvel do bolso com as mãos trêmulas e fiquei a olhar para o ecrã. O Ramon levantou-se da mesa. Vou deixá-lo à vontade, disse-me em voz baixa. Mas, por favor, faça essa chamada. Descubra a verdade. Olhei para ele. Obrigado, disse-lhe. A minha voz era apenas um sopro. Obrigado por me ter travado. O Ramon acenou com a cabeça. Espero estar enganado. Espero mesmo. Fez uma pausa. Mas, se não estiver, o senhor precisa de saber. Virou as costas e afastou-se, desaparecendo por entre a multidão de viajantes que transitavam pelo terminal. Fiquei ali, sozinho à mesa daquela cafetaria, com o telemóvel na mão e o coração a retumbar-me nos ouvidos. Precisava de ligar a alguém em quem confiasse cegamente. Alguém que conhecesse as minhas finanças, a minha vida, a minha família. O Francisco, o meu amigo mais antigo. Conhecíamos há tantos anos. Ele tinha-me ajudado com toda a papelada depois da morte da Margarida. O meu testamento, as minhas contas, as minhas apólices de seguro. Se alguém me podia dizer o que era real e o que não era, era o Francisco. Procurei o número dele nos meus contactos e carreguei no botão de chamar. O telefone tocou uma, duas, três vezes. Estou, Henrique? A voz do Francisco soou ensonada e confusa. São 7h40 da manhã. O que se passa? Francisco, disse-lhe com a voz a tremer. Preciso que faças uma coisa por mim agora mesmo, por favor. Houve um silêncio. Ouvi um ruído de lençóis do outro lado da linha. Era o Francisco a sentar-se na cama, de repente muito alerta. O que se passa? Estás bem? Não sei, respondi-lhe. Francisco, estou no aeroporto. Estava prestes a subir para o avião para o Camboja, mas alguém me acabou de dizer. Parei. A minha garganta fechou-se. Francisco. Alguém me acabou de dizer que ouviu o Diogo e a Camila a falar, que estavam a planear algo, algo mau no Camboja, e mencionaram um seguro de vida. Silêncio. Henrique, disse o Francisco com cautela. O que é que me estás a tentar dizer exatamente? Estou a dizer-te que preciso que vás à minha casa agora mesmo. Usa a chave suplente que te dei. Vasculha a minha secretária, o meu arquivo, tudo. Descobre se há uma apólice de seguro de vida de que eu não saiba. Descobre se o Diogo é o beneficiário. Descobre se há alguma coisa, qualquer detalhe que me esteja a escapar. Henrique, isso é gravíssimo. Se o que estás a dizer é verdade, por favor, Francisco, a minha voz quebrou-se. Suplico-te. Preciso de saber. Está bem, disse o Francisco. Está bem. Estou a vestir-me neste preciso momento. Vou para aí. Demoro uns 30 minutos desde Santarém. Obrigado, sussurrei. Obrigado. Desliguei. E ali sentado sozinho, a olhar para o telemóvel, a ver os minutos passar. 7h45, 7h20, 8 horas. O meu voo tinha partido.
Vi o ecrã das partidas atualizar. Voo 1847. Descolou. Tinha-o perdido. Levantei-me e comprei um café que não queria. Voltei a sentar-me à mesa. Não consegui dar um único gole. Tinha o estômago a dar voltas. 8h30, 8h45. Verificava o telemóvel a cada segundo. Nem mensagens, nem chamadas. Às 9 em ponto, o meu telefone tocou. Era o Francisco. Atendi imediatamente. Francisco? Henrique? A voz dele tremia. Em 30 anos, nunca tinha ouvido o Francisco falar assim. O que é que encontraste? Perguntei. O Francisco respirou fundo. Henrique, estou em tua casa. Vasculhei a tua secretária como pediste. Encontrei, encontrei uma apólice de seguro de vida. Uma nova. Não me lembro de alguma vez ter visto isto. Tem data de há 3 meses, de janeiro. O meu coração parou. De quanto? Sussurrei. 7 milhões de euros. O mundo andou à roda. O beneficiário é o Diogo. Continuou o Francisco. O meu filho. Eu não consegui articular palavra. Escuta-me, disse o Francisco com imenso cuidado. Já vi a tua assinatura 1000 vezes. Ajudei-te a assinar os papéis quando a Margarida faleceu. Esta assinatura na apólice parece exatamente igual à tua, mas há algo estranho. Os traços são demasiado perfeitos. A pressão é demasiado uniforme. Henrique, acho que alguém a falsificou. Falsificou? Repeti, anestesiado. Sim, disse o Francisco. E há mais. Fechei os olhos. Analisei os teus extratos bancários. Continuou Francisco. Há um levantamento da tua conta corrente partilhada, 250 mil euros. Há 2 semanas, no dia 1 de abril. Tu autorizaste isso? Não, disse-lhe. Eu não autorizei nada. O levantamento foi feito pela internet, disse o Francisco, a partir de um endereço IP que rastrei até à zona onde o Diogo vive. Provavelmente o apartamento dele. Ti que ia dar a volta ao estômago. Francisco, disse-lhe lentamente. Há mais alguma coisa? Houve um longo silêncio. Henrique, disse o Francisco com a voz apertada, está aqui um computador portátil na mesa de centro da tua sala. Acho que o Diogo o deixou esquecido na última vez que cá veio, e eu abri-o. O histórico de navegação continua lá, Henrique. Há pesquisas de há 2 semanas, tempos de pagamento de seguros de vida, mortes acidentais de turistas no Sudeste Asiático, estatísticas de criminalidade no mercado central de Phnom Penh. Quanto tempo demora a processar uma indemnização por acidente internacional? Não conseguia respirar. E há mais, disse o Francisco. Encontrei e-mails entre o Diogo e alguém com um endereço anónimo. O assunto diz: serviço confirmado. As mensagens não dão muitos detalhes, mas mencionam o mercado central, um prazo limite que diz dia 3 e um pagamento de 250 mil euros. Metade adiantado, metade ao terminar o trabalho. As minhas mãos agarraram-se à borda da mesa de metal. E Henrique, a voz do Francisco, quebrou-se. Encontrei mensagens de texto entre o Diogo e a mulher dele desta mesma manhã. Ela escreveu-lhe às 6h45. Ele já está no avião? O Diogo respondeu. Quase. Não consigo fazer isto. E ela respondeu. Não tens escolha. Já está em marcha. Mercado Central, dia 3. Garante que ele entra. Não me conseguia mexer. Não conseguia pensar. O meu filho, o meu único filho, o menino que eu tinha criado, o homem que a Margarida tinha amado, mais do que a tudo no mundo, mais do que a mim. Henrique, ainda estás aí? Perguntou o Francisco. Sim, consegui dizer. Henrique, vou ligar à polícia neste preciso instante. Preciso que fiques no aeroporto. Não vás para lado nenhum, entendes-me? Acenei com a cabeça, embora ele não me pudesse ver. Está bem. Vou ligar à polícia judiciária em Lisboa. Vou contar-lhes tudo. Vão mandar agentes ao aeroporto para se encontrarem contigo. Fica onde estás. Não te vás embora. Está bem. Repeti. Henrique. A voz do Francisco quebrou-se por completo. Sinto tanto, sinto muito, do fundo da minha alma. Não lhe consegui responder. Limitei-me a desligar. Deixei o telemóvel sobre a mesa. Tremiam-me as mãos. Tremia-me o corpo inteiro. Ei ali, sozinho, no meio do barulho do terminal, rodeado de viajantes que corriam para as suas portas de embarque, e senti-me completa e absolutamente vazio. O meu filho tinha tentado mandar-me matar por dinheiro, por 7 milhões de euros. Não conseguia respirar. As últimas palavras do Francisco ecoavam na minha cabeça. Henrique, vou ligar à polícia neste preciso instante.
Eram 9h15 da manhã. Não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Limitei-me a ficar ali, anestesiado, com o meu café intacto, a ver os viajantes passar por mim como se eu fosse invisível. Às 9h45, duas pessoas vestidas à civil aproximaram-se da minha mesa, um homem e uma mulher. O homem teria uns 50 anos, cabelo grisalho, um rosto curtido e muito sério. A mulher era mais jovem, talvez com uns 37, com um olhar penetrante e uma expressão de quem não estava ali para brincadeiras. O homem mostrou-me um distintivo. Senhor Montes, levantei os olhos. Sim, sou o detetive Benítez. Ela é a inspetora Vargas, da Polícia Judiciária. O seu amigo Francisco ligou-nos. Podemos sentar-nos? Acenei com a cabeça. Sentaram-se à minha frente. Detetive Benítez entrelaçou as mãos sobre a mesa e olhou-me fixamente. Senhor Montes, precisamos de lhe fazer algumas perguntas, mas, antes de mais, quero que saiba que estamos a levar isto com absoluta seriedade. O seu amigo deu-nos informações que sugerem que a sua vida corre perigo. É correto? Tinha a garganta seca. Sim, a inspetora Vargas tirou um pequeno bloco de notas e uma caneta. Pode contar-nos o que aconteceu esta manhã? Perguntou Benítez. Respirei fundo, a tremer, e contei-lhes tudo sobre o Diogo e a Camila a darem-me os bilhetes, sobre a viagem ao Camboja, sobre como me tinham abandonado na porta de embarque, sobre o homem que me impediu de subir para o avião. O homem que o avisou, disse o Benítez, ainda está por aqui? Olhei em volta. Não sei. Foi-se embora depois de eu ligar ao meu amigo Francisco. O Benítez fez um gesto a Vargas. Ela levantou-se e começou a varrer visualmente o terminal. Pouco depois, regressou acompanhada pelo Ramon Fuentes. O Ramon olhou para mim. Depois olhou para os detetives. Fui eu que ouvi a conversa, disse ele. O Benítez indicou-lhe que se sentasse. Diga-nos exatamente o que ouviu. O Ramon sentou-se e repetiu tudo, palavra por palavra. A mesma história que me tinha contado a mim. A chamada do Diogo, a voz da mulher do outro lado. Mercado Central, dia 3. Pareça um assalto. A menção ao seguro de vida e ao dinheiro. A inspetora Vargas anotava tudo, com a caneta a mover-se rapidamente sobre o papel. Quando o Ramon terminou, o Benítez voltou a dirigir-se a mim. Senhor Montes, precisamos de informações sobre o seu filho e a sua nora. Nomes completos, moradas, números de telefone, qualquer coisa que nos possa dar. Dei-lhes tudo. Diogo Montes, 34 anos, consultor financeiro. A sua esposa, Camila, 31 anos, diretora de marketing. A morada do apartamento deles, em Cascais. O Benítez olhou para mim com algo muito parecido, com compaixão nos olhos. Senhor Montes, precisamos de agir com extrema rapidez. Se o que o Sr. Fuentes ouviu for verdade, pode haver alguém no Camboja, neste preciso momento, à espera que o senhor chegue. Temos de travar isto antes que vá mais longe. Acenei com a cabeça, incapaz de emitir qualquer som. Vamos precisar que nos acompanhe à esquadra, disse o Benítez. Temos algumas coisas que precisamos de lhe mostrar, Gipner, e vamos precisar que preste o seu depoimento completo. Às 10h15 da manhã, encontrava-me sentado numa sala de interrogatórios fria e estéril nas instalações da polícia. As paredes eram cinzentas, a mesa era de metal, as cadeiras eram duras e desconfortáveis. Minhas mãos não paravam de tremer. O detetive Benítez e a inspetora Vargas estavam deitados à minha frente. O Benítez abriu uma pasta volumosa e espalhou vários documentos sobre a mesa. Senhor Montes, disse o Benítez, o seu amigo Francisco deu-nos acesso à sua casa. Tivemos a realizar uma investigação durante a última hora. Preciso de lhe mostrar o que encontramos. Deslizou um documento sobre a mesa. Era uma apólice de seguro de vida. Esta apólice foi contratada há 3 meses, disse o Benítez, em seu nome. O beneficiário é o seu filho, Diogo Montes. O montante a pagar é de 7 milhões de euros. Fiquei a olhar para o número. 7 milhões de euros. Era a primeira vez que via a quantia real. O Francisco tinha-a mencionado ao telefone, mas vê-la ali escrita, em tinta preta e fria sobre o papel branco, tornou-a real de uma forma que eu não tinha sido capaz de processar até aquele momento. É imenso dinheiro, disse o Benítez em voz baixa. Acenei com a cabeça. A assinatura neste documento, continuou o Benítez, já foi examinada pelos nossos peritos. É uma falsificação, uma muito boa,
Mas, no fim de contas, uma falsificação. Alguém copiou a sua assinatura de forma quase perfeita. A inspetora Vargas deslizou outro documento, um extrato bancário. Isto mostra um levantamento de 250 mil euros da sua conta partilhada, disse a Vargas. Há 2 semanas, no dia 1 de abril, o levantamento foi feito online a partir de um endereço IP que já rastreámos até à residência do seu filho. Não conseguia desviar os olhos dos números. Senhor Montes, disse o Benítez, com as provas que temos e com o depoimento do Sr. Fuentes, consegui obter de urgência um mandado de busca e de captura junto de um juiz. Estamos a tratar isto como conspiração para cometer homicídio. Isso dá-nos autoridade para agir depressa. Que isso? Perguntei. Significa que já começamos a revistar a residência do seu filho, disse o Benítez. Preendemos os seus dispositivos eletrónicos, o computador, o telemóvel dele e o da esposa. Estamos a analisar os registros financeiros, os e-mails, as mensagens de texto, tudo. Senti que ia vomitar. À 1 da tarde, o telemóvel do detetive Benítez vibrou. Olhou para ele e depois levantou-se. Desculpe-me um momento, disse. Saiu da sala. A inspetora Vargas ficou comigo em silêncio. 5 minutos depois, o Benítez regressou. Trazia um computador portátil, colocou-o sobre a mesa e abriu-o. O ecrã iluminou-se, mostrando uma área de trabalho com várias pastas e ficheiros. Senhor Montes, disse o Benítez, moderando o tom de voz. Há mais, muito mais, e tem a ver com a sua nora. Olhei para ele. O Benítez virou o computador para mim. Encontramos isto no computador do seu filho. E-mails, histórico de pesquisa, transações financeiras e mensagens de texto entre o seu filho e a esposa. Clicou numa pasta. Uma série de e-mails apareceu no ecrã. A sua nora, disse o Benítez, parece ser a autora moral de todo este plano. O sangue gelou-me nas veias. O Benítez abriu um dos e-mails. O assunto dizia: confirmação final. O corpo da mensagem era breve, escrito numa linguagem cuidadosa e vaga, mas o significado era inconfundível. Serviço confirmado. Mercado Central de Phnom Penh, dia 3. Alvo: homem mais velho, turista solitário. Pagamento: 500 mil euros. Metade adiantado, metade ao terminar. Que pareça um assalto que correu mal, faltava-me o ar. O Benítez abriu outro fecheiro. Mensagens de texto entre o Diogo e a Camila desta mesma manhã. Eu 6h45. Ela. Ele já está no avião? 6h47, Diogo. Quase. Não consigo fazer isto. 06h48. Ela. Não tens escolha. Já está em marcha. Mercado Central. Dia 3. Garante que ele entra. 06h50. Diogo. Não consigo. É o meu pai. 06h51. Elas são 7 milhões de euros e o tempo está a esgotar-se. O pagamento já foi feito. Se ele não entrar naquele avião, perdemos tudo. Fiquei a olhar para o ecrã. A minha nora, a mulher com quem o Diogo se tinha casado, a mulher que eu tinha recebido de braços abertos na minha família. Tinha sido ela a planear aquilo. Senhor Montes, disse o detetive Benítez em voz baixa. Há mais, muito mais, e está tudo ligado a ela. Virou o ecrã do computador um pouco mais para mim. Senhor Montes, disse com extrema precaução, o que lhe vou mostrar vai ser muito difícil, mas precisa de ver. Acenei com a cabeça, embora não tivesse a certeza de conseguir aguentar mais um golpe. O Benítez abriu uma pasta de e-mails. O endereço do remetente era o e-mail pessoal da Camila, aquele que eu reconhecia das mensagens de família e das fotos de Natal, mas o destinatário era um endereço que eu nunca tinha visto. fixphnompem@proton.me. O Benítez que clicou num dos e-mails. O assunto dizia detalhes finais. Inclinei-me para a frente e li a mensagem. Alvo: homem português, 63 anos. Chega a 15 de abril. Mercado Central. Dia 3. Deve parecer natural. Acidente ou assalto. Tarifa total: 500 mil euros. Metade adiantado, metade após confirmação. A sala andou à roda. Agarrei-me às bordas da mesa de metal. Minha nora, a mulher que se tinha sentado à mesa da minha cozinha e tinha sorrido para mim. A mulher que me tinha dito que eu merecia esta viagem. A mulher que tinha ficado ali, parada ao lado do meu filho, a ver como ele me abraçava na despedida. Ela tinha negociado a minha vida como se fosse uma simples transação comercial. Senhor Montes, encontra-se bem? Perguntou a inspetora Vargas. Não consegui responder. Senti uma náusea insuportável.
O Benítez clicou noutro e-mail. Este tinha um ficheiro em anexo, a confirmação de uma transferência bancária. Os 250 mil euros que o seu amigo Francisco encontrou, disse o Benítez. A Camila transferiu-os para um número de telefone no Camboja, indicativo do país, 855. Esse é o depósito. A outra metade, os outros 250 mil, supunha-se que seriam pagos depois, após o plano ser executado. E a olhar para o ecrã, para o número de telefone, para a quantia, para a data. 1 de abril. Há 2 semanas, o Benítez abriu outra pasta. Também solicitamos os registros telefónicos da Camila. Nos últimos 6 meses, ela fez 247 chamadas e enviou centenas de mensagens para um homem chamado Patrício Valejo. Quem é o Patrício Valejo? Perguntei. A minha voz era apenas um eco. O Benítez abriu um perfil. Uma fotografia apareceu no ecrã. Um homem na casa dos 50, bem vestido, com um sorriso confiante, cabelo grisalho, fato caríssimo. Patrício Valejo, disse o Benítez. 52 anos. Diretor-geral de uma empresa de tecnologia nas Amoreiras. Divorciado, sem filhos, proprietário de uma moradia em Cascais, avaliada em 45 milhões de euros. Eu não percebia nada. O que é que ele tem a ver com tudo isto? O Benítez abriu o histórico de mensagens de texto entre a Camila e o Patrício. As mensagens remontavam a meses atrás. Li-as, e o meu estômago dava voltas a cada linha. Patrício. Camila. Mal posso esperar pelo dia em que já não tenhamos de nos esconder. Camila. Em breve, meu amor. Em breve teremos tudo. Patrício. Odeio mentir-lhe. Mas é a única forma, Camila. Assim que isto terminar, começamos do zero. Só tu e eu, Patrício. Camila, amo-te, Camila. Eu também te amo. Só mais um pouco. As mensagens eram de há 3 semanas, depois 2 semanas, depois da semana passada, depois desta semana. A mais recente era desta mesma manhã, às 6h30, mesmo antes de o Diogo e a Camila passarem por mim. Camila, hoje é o dia. Ele já está a caminho do aeroporto. Patrício, tens a certeza de que o Diogo consegue fazê-lo? Camila, ele não tem escolha. O dinheiro já foi enviado, Patrício. E depois disso? Camila, partimos amanhã. Bahamas. Tal como planeámos, faltou-me a respiração. O detetive Benítez olhou para mim com algo que poderia ser pena. Senhor Montes, o senhor sabia que a sua nora tinha um caso extraconjugal? Abanei a cabeça. As lágrimas escorriam-me pelo rosto e nem sequer tentei travá-las. Inspetora Vargas deslizou outro documento sobre a mesa. Encontramos isto no e-mail da Camila. Reservas de voos. 2 bilhetes. Lisboa, Nassau, Bahamas. Partida amanhã, 16 de abril. Passageiros. Camila Montes e Patrício Valejo. Fiquei a olhar para a confirmação do voo. Amanhã, eles iam-se embora. Amanhã, ela planeava ficar com o dinheiro e fugir com o amante, disse o Benítez em voz baixa, deixando o seu filho para trás para lidar com todas as consequências. O Diogo sabe? Perguntei. A minha voz soava oca, distante. Sabe do Patrício? O Benítez hesitou. Ainda não sabemos, mas com base nas provas que vimos, acreditamos que a Camila andava a manipular o seu filho há meses. Encontramos registros que mostram que o Diogo deve uma quantia obscena de dinheiro, dívidas de jogo, maus investimentos, perto de 8,5 milhões de euros. Como se me tivessem dado um pontapé no estômago. A Camila sabia das dívidas, continuou o Benítez, e acreditamos que as usou para o pressionar e obrigar a participar neste plano. Convenceu-o de que receber o seguro de vida era a única saída, mas as provas sugerem que ela planeava ficar com todo o dinheiro e desaparecer com o Patrício Valejo. O seu filho pode ter sido um peão, mas continua a ser cúmplice. Não conseguia processar aquilo. O meu filho, a minha nora, um estranho chamado Patrício Valejo. 8,5 milhões de euros em dívida. Uma infidelidade. Um plano para me mandar assassinar. Um voo para as Bahamas. Era demasiado. Era simplesmente demasiado. Senhor Montes, disse o Benítez, firme, temos de nos mover depressa. Com base no que encontramos, temos provas suficientes para deter tanto o seu filho como a sua nora. Também precisamos de trazer o Patrício Valejo para interrogatório. Levantei os olhos. O que acontece agora? Vamos enviar equipas para os deter, disse o Benítez. O mais provável é que o seu filho esteja no apartamento dele.
A Camila também pode estar lá ou pode estar com o Patrício Valejo. Vamos encontrá-los. A inspetora Vargas inclinou-se para a frente. Também vamos alertar as autoridades no Camboja. Se houver alguém à sua espera no mercado central de Phnom Penh, temos de garantir que essa pessoa é detida antes que possa fazer mal a mais alguém. Acenei com a cabeça, anestesiado. O Benítez fechou o computador e levantou-se. Olhou para mim com uma expressão muito séria. Vamos detê-los agora mesmo, disse-me. Senhor Montes, preciso de lhe perguntar uma coisa. Quando trouxermos o seu filho para interrogatório, gostaria de estar presente na sala de observação? Não estaria na mesma sala que ele, mas poderia ver e ouvir absolutamente tudo. Fez uma pausa. Algumas pessoas sentem que isso as ajuda a compreender, continuou o Benítez. Para outras, é demasiado doloroso. A decisão é inteiramente sua. Olhei para ele, com a cabeça a dar voltas a 1000 por hora. Queria ver com o meu filho. Queria ouvi-lo explicar por que razão tinha tentado mandar-me matar. Queria vê-lo sentado em frente a um detetive a responder a perguntas sobre o plano para acabar com a minha vida. Detetive Benítez fixou o olhar no meu. Pergunto-lhe, Senhor Montes, disse em voz baixa, quer estar presente quando interrogarmos o seu filho? Não respondi imediatamente à pergunta do detetive. Limitei-me a ficar ali sentado, a olhar para a mesa de metal com a mente num turbilhão. Queria ver o meu filho. Queria ouvir o que ele tinha para dizer. Antes que pudesse responder, o telemóvel do Benítez vibrou. Olhou para ele e depois voltou a olhar para mim. Tenho novidades, disse-me. Enquanto estávamos a localizar o Diogo, outra equipa foi ao apartamento deles deter a Camila. Levantou-se e fez-me um gesto para que o seguisse. Venha comigo. Vou contar-lhe o que aconteceu. Se chegaram até aqui, deixem a palavra justiça nos comentários para eu saber que continuam comigo. Como um pequeno lembrete, esta história utiliza elementos de ficção para potenciar a narrativa. Nem todos os detalhes representam eventos literais. São livres de fechar o vídeo se preferirem, mas, se quiserem presenciar o momento em que tive de olhar o meu filho nos olhos e ouvir a sua confissão, fiquem comigo. Às 4 da tarde, o detetive Benítez guiou-me por um corredor estreito até uma pesada porta de metal. Havia uma pequena janela na parede ao lado, um vidro espelhado. Através dele, pude ver uma sala pequena e fria, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. O Diogo estava sentado numa delas. Tinha as mãos algemadas a uma argola de metal aparafusada à mesa. Estava pálido, com os olhos vermelhos e inchados. Parecia que não dormia há dias. O Benítez olhou para mim. Não tem de entrar, Senhor Montes. Pode observar daqui. Ele não saberá que o está a ver. Abanei a cabeça. Preciso de falar com ele. O Benítez hesitou. Tem a certeza? Sim. O Benítez acenou lentamente com a cabeça. Está bem. Estarei mesmo aqui fora se precisar de mim. Abriu a porta. Entrei. A porta fechou-se atrás de mim com um som pesado e definitivo. O Diogo levantou os olhos. No momento em que me viu, o seu rosto desmoronou-se. Desabou para a frente sobre a mesa, com os ombros a sacudir-se, e desatou a chorar copiosamente. Pai, conseguiu dizer entre soluços. Pai, por favor, perdoa-me, por favor. Fiquei ali parado por um momento, congelado. Depois caminhei lentamente até à mesa e sentei-me na cadeira em frente à dele. As minhas mãos tremiam, todo o meu corpo tremia. Tentei manter a voz firme, mas sentia o meu coração a despedaçar-se a cada palavra. Porquê, Diogo? Perguntei-lhe. Por que é que me fizeste isto? O Diogo não conseguia olhar para mim. Manteve o rosto colado à mesa, com o corpo a sacudir-se devido aos soluços. Perdoa-me, arquejou. Perdoa-me. Eu não queria isto. Eu não queria nada disto. Então porquê? Voltei a perguntar, com a voz embargada. Por que é que tentaste mandar-me matar? O Diogo finalmente levantou os olhos. O rosto dele era um desastre. As lágrimas escorriam-lhe pelas faces, o nariz pingava. Tinha os olhos vermelhos, em carne viva. Estava desesperado, disse-me. A sua voz era apenas um sussurro. Pai, estava tão desesperado, não sabia o que fazer. Conta-me, disse-lhe. Conta-me tudo. O Diogo respirou fundo, a tremer, e começou a falar. Começou em janeiro do ano passado, disse. Em 2022, convidaram-me para um jogo de póquer. Apenas um jogo amigável com os rapazes do trabalho. Achei que seria divertido.
Achei que conseguia controlar. Limpou o rosto com as costas da mão algemada. Mas perdi, continuou. Perdi muito. Continuei a voltar, a tentar recuperar o dinheiro e continuei a perder. No final do ano, devia 3 milhões de euros. E a olhar para ele. 3 milhões? O Diogo acenou com a cabeça. Miserável. De empréstimos, cartões de crédito, créditos pessoais. Esgotei tudo. Quando os bancos já não me quiseram emprestar, recorri a pessoas que o faziam. Usurários, disse eu. Sim. A voz do Diogo quebrou-se. Cobravam-me juros absurdos. 20, 30%. A dívida não parava de crescer e, há uma semana, já ia em 8 milhões e meio de euros. O meu estômago deu voltas. Foram ao meu apartamento, disse o Diogo. 2 homens. Agrediram-me. Disseram-me que tinha 10 dias para lhes pagar ou iriam atrás da Camila. Disseram que lhe fariam mal. Disseram que fariam mal ao bebé. Ao bebé? Perguntei. O Diogo baixou o olhar. Camila disse-me que estava grávida de 4 meses. Disse que, se eu não arranjasse forma de conseguir o dinheiro, fariam mal a ela e ao bebé. Fechei os olhos. Mais tarde viria a saber que não havia bebé nenhum. A Camila também tinha mentido sobre isso. Mas naquele momento, o Diogo acreditou. Por que é que não vieste ter comigo? Perguntei com a voz trêmula. Diogo, por que não me disseste? Ter-te ajudado. Teria feito o que fosse preciso. Tinha vergonha, disse o Diogo. Estava a chorar de novo. Tinha tanta vergonha, pai. Não queria que soubesse o que eu tinha feito. E a Camila disse. Disse que tu não terias dinheiro suficiente para pagar a dívida, qualquer maneira. Disse que a casa e as tuas poupanças não chegariam. Disse que só havia uma saída. Olhei para ele. Então decidiste mandar-me matar. O rosto do Diogo contorceu-se em agonia. Não, não foi ideia minha. Foi da Camila. Ela não parava de repetir, não parava de dizer que tu já tinhas vivido uma vida plena, que tinhas 63 anos, que a mãe já cá não estava e que estavas sozinho e que se calhar seria melhor se já não tivesses de sofrer mais. Senti como se me tivessem esfaqueado. Disse que a mãe quereria que fôssemos felizes. Continuou o Diogo, com a voz despedaçada. Disse que a mãe compreenderia. Disse que esta era a única forma de salvar a nossa família. A tua mãe, disse-lhe eu, com a voz a tremer de raiva, pediu-te pico para cuidares de mim. No seu leito de morte, fez-te prometer isso. O Diogo desabou para a frente, a soluçar. Eu sei, pai. Quebrei a minha promessa. Destruí tudo. Conta-me o resto, exigi. Conta-me sobre o Camboja. O Diogo limpou o rosto outra vez. A Camila encontrou o contacto, o assassino. Encontrou-o pela internet, de alguma forma. Ela fez todos os preparativos, criou a conta de e-mail, transferiu o dinheiro, planeou tudo. A única coisa que eu tinha de fazer era garantir que tu entravas no avião. E tu fizeste-o, disse eu. Eu tentei, sussurrou o Diogo. Mas no aeroporto, pai, no aeroporto não consegui. Não consegui ver-te entrar naquele avião. Tentei dizer à Camila que tínhamos de parar. Disse-lhe que não podia ir em frente com isto, mas ela enviou-me uma mensagem. Disse que já era demasiado tarde. Disse que o dinheiro já estava pago. Disse que, se não o fizéssemos, o assassino viria atrás de nós. Disse que já não havia volta atrás. Levantei-me lentamente. As lágrimas escorriam pelo rosto. Destruíste tudo, disse-lhe. A minha voz era baixa, mas cortou o ar da sala com uma lâmina. Destruíste esta família. Destruíste a memória da tua mãe. Quebraste a promessa que lhe fizeste. O Diogo escorregou da cadeira e caiu de joelhos no chão, ainda algemado à mesa, chorando descontroladamente. Por favor, pai, suplicou. Por favor, perdoa-me. Sinto tanto. Olhei para ele de cima. O meu filho, o meu único filho. O menino a quem eu tinha ensinado a andar de bicicleta. O rapaz que tinha visto tornar-se homem. O rapaz que a Margarida tinha amado mais do que a tudo no mundo. E agora estava ali de joelhos, a chorar, a suplicar perdão por tentar matar-me. Virei as costas e caminhei em direção à porta. Pai, gritou o Diogo. Pai, por favor, não me deixes, por favor. Abri a porta e saí para o corredor. O detetive Benito estava ali parado, à espera. Olhei para ele. Não consigo, disse-lhe. A minha voz soava oca. Não consigo continuar a olhar para ele. Afastei-me. Atrás de mim, ainda consegui ouvir os soluços do Diogo ecoar através da pesada porta de metal. Não entrei na sala quando interrogaram a Camila. Não fui capaz.
Tinha acabado de sobreviver à conversa com o Diogo. Não tinha forças para enfrentar. Em vez disso, sentei-me na sala de observação com a inspetora Vargas. Ela trouxe-me água. Não disse nada. Limitou-se a sentar-se comigo enquanto eu olhava através do vidro espelhado, observando a sala de interrogatórios vazia do outro lado. Às 5:30 da tarde, 2 agentes trouxeram a Camila. Parecia calma, senhora de si. Continuava com o cabelo perfeitamente apampeado. A roupa estava impecável. Entrou na sala, como se estivesse a entrar numa sala de reuniões. Sentaram-na, algemaram-lhe as mãos à mesa, e então o detetive Benítez entrou. Senhora Montes, disse o Benítez, sentando-se em frente a ela. Sabe por que razão está aqui? A Camila olhou para ele com os olhos frios e firmes. Quer um advogado. O Benítez acenou com a cabeça. Está no seu direito. Mas antes de ligarmos para acho que deveria saber que provas temos. Abriu uma pasta e deslizou vários documentos sobre a mesa. Fotografias, extratos bancários, mails impressos, mensagens de texto. A Camila olhou para eles de soslaio. A sua expressão não mudou. Encontramos os bilhetes para as Bahamas, disse o Benítez. A senhora e o Patrício Valejo partem amanhã de manhã. Primeira classe, viagem de ida. A Camila não disse nada. Encontramos 350 mil euros em dinheiro na sua mala, continuou Benítez, escondidos debaixo de um camisolão, em notas pequenas. Essa é a segunda metade do pagamento para o assassino no Camboja, não é? Silêncio absoluto. O Benítez inclinou-se para a frente. Também encontramos o seu computador aberto com a sessão iniciada, os e-mails para o assassino, as mensagens com o Patrício Valejo, tudo. A mandíbula da Camila contraiu-se apenas 1 milímetro, mas eu vi. O Benítez encostou-se à cadeira. Senhora Montes, nós temos tudo. Os e-mails, as transferências, os bilhetes de avião, as gravações de voz. Não se vai livrar disto. Portanto, pode ficar aí sentada e não dizer nada enquanto preparamos o processo contra si, ou pode falar comigo. A decisão é sua. Houve um longo silêncio e então a Camila falou. Sua voz era plana, gélida. O Diogo é fraco, disse ela. Apostou tudo o que tínhamos. Afundou-nos em dívidas. Eu precisava de uma saída. O Benítez não reagiu. Limitou-se a observá-la. Conheci o Patrício há 8 meses. Continuou a Camila, numa convenção de negócios. É bem-sucedido, rico, diretor de uma empresa. Tudo o que o Diogo não é. E começaram um caso, disse o Benítez. Fim. A Camila não parecia envergonhada, parecia aborrecida. O Patrício não sabia que eu era casada. Disse-lhe que estávamos separados, que estava em processo de divórcio. Ele acreditou em mim. Ele sabia do plano? Perguntou o Benítez. A Camila riu-se. Foi um som curto e agudo. Claro que não. O Patrício não é um criminoso. É apenas útil. Tem dinheiro, tem contactos e estava disposto a tirar-me de toda esta miséria. O Benítez bateu na pasta com os dedos. Fale-me do Henrique Montes. A expressão da Camila não mudou. Tem 63 anos. Já viveu a vida dele. A esposa morreu. Está sozinho. Tem milhões de euros guardados no banco sem fazer nada. Fazia sentido. Ti como se me tivessem dado uma bufetada. Fazia sentido mandá-lo matar, disse o Benítez. Camila encolheu os ombros. O Diogo devia 8,5 milhões. O seguro de vida valia 7. Somando as poupanças do Henrique e a venda da casa, teríamos mais do que suficiente para pagar a dívida e começar do zero. A voz do Benítez endureceu. E o Diogo, seu marido, o que ia acontecer com ele? A Camila sorriu. Foi um sorriso frio, cruel. O Diogo é fácil de manipular. Tem pânico dos usurários. Está desesperado. A única coisa que tive de fazer foi convencê-lo de que não havia outra saída. E depois? Perguntou o Benítez. Depois de o plano ser executado, o que ia fazer com o Diogo, Camila? Ela encostou-se à cadeira até onde as algemas lhe o permitiam. Deixá-lo, obviamente. Eu já tinha comprado os bilhetes. O Patrício e eu voaríamos amanhã de manhã. Quando o Diogo se desse conta, eu já estaria muito longe. E o Patrício, disse o Benítez, não sabia nada disto. Não, disse a Camila. O Patrício pensava que eu ia deixar o Diogo para ir com ele. Pensava que íamos começar uma vida nova juntos. Não fazia ideia do resto. O Benítez fechou a pasta. Senhora Montes é acusada de conspiração para cometer homicídio, fraude, falsificação de documentos e associação criminosa. Enfrenta entre 15 a 20 anos de prisão.
O rosto da Camila finalmente vacilou, apenas por um segundo. Medo, ou talvez raiva. Quero o meu advogado. Agora, sentenciou. O Benítez levantou-se. Trataremos disso. Saiu da sala. A Camila ficou ali sozinha, a olhar fixamente para a mesa. Afastei-me do vidro espelhado. Não conseguia continuar a olhar para ela. Às 7 daquela noite, o Patrício Valejo chegou à esquadra. O detetive Benítez tinha-lhe pedido para se apresentar para interrogatório. O Patrício tinha acedido imediatamente. Observei através do vidro como o levavam para outra sala. Parecia confuso, preocupado, mas não culpado. O Patrício Valejo tinha 52 anos. Era alto, andava bem vestido, com o cabelo grisalho e um relógio caríssimo no pulso. Parecia exatamente o que era. Um homem de negócios bem-sucedido que não fazia ideia de que tinha sido manipulado. Senhor Valejo, disse o Benítez, sentando-se em frente a ele. Obrigado por vir. Preciso de lhe fazer algumas perguntas sobre a Camila Montes. O Patrício empalideceu. Ela está bem? O que se passa? O Benítez explicou-lhe tudo. O plano, o assassino no Camboja, a fraude do seguro de vida, os e-mails, as transferências de dinheiro. O rosto do Patrício passou de pálido a um branco sepulcral. Parecia que ia desmaiar. Eu não sabia, disse o Patrício, com a voz a tremer. Juro-lhe por Deus que não sabia nada disto. Ela disse-me que se estava a divorciar. Disse-me que o marido era abusivo. Disse-me que precisava de fugir dele. E eu acreditei. O Benítez acenou com a cabeça. Nós sabemos, Senhor Valejo. Analisámos os seus registros telefónicos, os seus e-mails, as suas contas bancárias. Não há provas de que estivesse envolvido em nada disto. O senhor também foi uma vítima. Ela mentiu-lhe. O Patrício cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus! Depois de uma hora de interrogatório, a polícia deixou o Patrício Valejo ir embora. Não lhe foi imputada qualquer acusação. Saiu da esquadra, parecendo um homem destruído. Mais tarde, nessa noite, o detetive Benítez sentou-se comigo na sala de espera. Parecia exausto. Senhor Montes, disse-me, queria dar-lhe uma atualização. Terminámos os interrogatórios iniciais. O seu filho e a sua nora foram acusados formalmente. Serão apresentados ao juiz amanhã de manhã. Acenei com a cabeça, anestesiado. O Benítez hesitou um segundo. Se serve de consolo, eles são muito diferentes. O seu filho é culpado, sim, mas foi manipulado. É fraco e tomou decisões terríveis. Mas há remorso. A sua nora, por outro lado, abanou a cabeça. É fria, calculadora, não tem qualquer remorso. Planeou isto desde o início. Olhei para as minhas mãos. Duas pessoas, dois níveis diferentes de culpa. Mas ambos tinham destruído o meu mundo. Nessa noite, 15 de abril de 2023, o Francisco levou-me a casa. Fui sentado no banco do acompanhante, a olhar pela janela, a ver a cidade passar de forma desfocada. Não disse nada, já não me restavam palavras. Quando estacionámos em frente à minha casa, em Sintra, o Francisco desligou o motor e olhou para mim. Queres que fique contigo? Perguntou-me. Acenei com a cabeça. Caminhámos juntos até à entrada. Abri a porta e entramos. A casa estava fria, silenciosa, vazia. Caminhei até à sala. Os meus olhos foram diretos à prateleira sobre a lareira. Fotografias, recordações emolduradas. A Margarida e eu no dia do nosso casamento, em 1987. Ela usava um vestido branco com mangas de renda. Eu trazia um fato que me ficava grande. Sorríamos como se tivéssemos o mundo inteiro pela frente. O Diogo, aos 8 anos, de pé ao lado de uma bicicleta azul. Eu tinha passado a tarde inteira a ensinar-lhe a andar nela. Na foto, estava a sorrir com uma mão no guiador e a outra com o polegar levantado. O Diogo com traje académico a licenciar-se na Universidade Católica em 2011. Licenciatura em Finanças. A Margarida e eu tínhamos conduzido até lá para a cerimónia de formatura. Recordei o quão orgulhoso me tinha sentido. O Diogo e a Camila, no dia do casamento deles, em 2018, de pé sob um arco de flores brancas. Tinha feito um discurso nessa noite. Tinha-lhe dado as boas-vindas à nossa família. Fiquei a olhar para as fotografias. Agora pareciam mentiras, mentiras cruéis e belas. O Francisco colocou-se ao meu lado. Francisco, não posso ficar aqui esta noite? Disse-lhe. Então vem para minha casa. Abanei a cabeça. Não, preciso de estar aqui. O Francisco acenou lentamente com a cabeça. Com certeza.
Então fico contigo. Não te vou deixar sozinho esta noite. Não discuti. O Francisco preparou o café. Sentei-me no sofá às escuras. Não fui capaz de acender as luzes. Limitei-me a ficar ali a olhar para o nada. Não dormi nessa noite. Sempre que fechava os olhos, via o rosto do Diogo, ouvia a voz dele. Perdoa-me, pai. Por favor. Perdoa-me. Às 3 da manhã, levantei-me e tirei o velho álbum de fotografias de família. Sentei-me à mesa da cozinha e folhei as páginas lentamente. O Diogo bebé, o seu primeiro dia de escola, o futebol infantil, a formatura do ensino secundário. Detive-me numa fotografia de 2005. O Diogo tinha 16 anos. Estávamos parados à entrada de casa, ao lado do velho carro que eu lhe tinha comprado. Tinha o braço sobre os ombros dele. Ele estava a sorrir para mim. Recordei esse dia. Tinha passado semanas a ensinar-lhe a conduzir. Quando finalmente tirou a carta, disse-lhe: Estou orgulhoso de ti, filho. Tua mãe e eu estamos muito orgulhosos. Voltei a página. A formatura da universidade. O Diogo entre a Margarida e eu a segurar o diploma. Disse-lhe: A tua mãe estaria tão orgulhosa de ti. Voltei a passar a página. O casamento dele, em 2018. O Diogo no altar, a segurar as mãos da Camila. Eu tinha feito um discurso no copo d'água. Bem-vinda à família. Não és apenas a mulher do meu filho. És a minha filha, fechei o álbum. Não conseguia ver mais. Pensei nos últimos 18 meses, os meses que tinha passado sozinho após a morte da Margarida. A dor, a solidão, as noites em que me tinha sentado nesta casa a desejar que ela ainda estivesse aqui. Pensei nas faturas do hospital, nos tratamentos que não tinham funcionado, no 1,5 milhão de euros que tínhamos gasto a tentar mantê-la viva. Isso tinha esgotado quase todas as nossas poupanças. Por isso é que só me restavam os 2 milhões. E o meu filho sabia-o. Sabia o quanto eu tinha lutado e, mesmo assim, tentou mandar-me matar. Na manhã seguinte, ligou-me um advogado, Roberto Silva, destacado pela acusação pública. Senhor Montes, disse-me, sei que isto é muito difícil, mas precisamos do seu testemunho. O senhor é a vítima. O seu depoimento é crucial. Sentei-me à mesa da cozinha, com o telefone colado ao ouvido. O Francisco estava por perto, a observar-me. O que é que precisam? Perguntei. Terá de testemunhar no julgamento, disse o Roberto. Dizer ao juiz o que aconteceu, o que planearam, como o afetou, estará na mesma sala que eles. Terá de os enfrentar. Fechei os olhos. Entendo. Há mais alguma coisa? Perguntou o Roberto. O advogado do seu filho vai argumentar que ele foi manipulado, coagido pela esposa. Vão tentar obter uma pena menor. Podem tentar argumentar que o senhor era um pai distante e que não o ajudou. Senti a raiva subir-me pelo peito. Isso não é verdade. Eu sei. Por isso é que precisamos que testemunhe, para que diga a verdade. Respirei fundo. Farei isso. Testemunharei. Eles têm de enfrentar a justiça. O Roberto manteve-se em silêncio por um momento. Lamento imenso, Senhor Montes. Nenhum pai deveria ter de passar por isto. Não, disse-lhe. Nenhum deveria. Desliguei. O Francisco olhou para mim. Estás bem? Abanei a cabeça. Não, pois já tomei a minha decisão. Vou testemunhar. O Francisco assentiu. Isso exige muita coragem. Não me sentia corajoso. Sentia-me destroçado. Mas tinha de haver justiça. Mesmo que isso acabasse por despedaçar o pouco que restava do meu coração. A parte mais difícil ainda estava para vir. 2 semanas depois, no final de abril de 2023, o detetive Benites veio à minha casa com novidades. O Francisco estava comigo. Tinha estado a ficar em minha casa de forma intermitente desde aquela primeira noite, garantindo que eu não ficava sozinho. E eu agradecia-lhe. Eu próprio não confiava em mim para estar sozinho. O Benites sentou-se à mesa da minha cozinha e abriu uma pasta volumosa. Senhor Montes, disse, a investigação está concluída. Queria pô-lo a par do que encontramos. Assenti, com as mãos agarradas a uma chávena de café que ainda não tinha provado. Primeiro, disse o Benites, coordenamos esforços com a Interpol. A pessoa que a sua nora contratou em Phnom Penh, o assassino, foi detido pelas autoridades cambojanas. Ele confessou. Admitiu ter recebido 250 mil euros de uma mulher portuguesa. Estava à espera no mercado central na data que o seu filho e a sua nora especificaram. Se o senhor tivesse entrado naquele avião, o Benítez fez uma pausa.
Bem, o senhor não teria regressado a casa. Dime doente. Segundo, continuou Benítez, analisámos todos os registros telefónicos entre o seu filho e a sua nora. Encontramos 47 chamadas e mensagens de texto a discutir especificamente o plano. Usaram linguagem codificada em algumas delas, mas o contexto é claro como a água. Estavam a coordenar cada detalhe. Deslizou uma folha impressa sobre a mesa. Olhei para ela. Datas, horas, duração das chamadas. Também encontramos o histórico de pesquisa no computador da sua nora, disse o Benítez. Estava a pesquisar países sem tratado de extradição, como desaparecer sem deixar rasto, como abrir contas bancárias em paraísos fiscais. Planeava ficar com o dinheiro e esfumar-se. Fechei os olhos. O Ministério Público já analisou todas as provas, disse o Benítez. Tem a certeza de que temos um caso extremamente sólido. A sua nora será acusada de conspiração para cometer homicídio, fraude, falsificação e várias outras acusações. O seu filho será acusado de conspiração e cumplicidade. O que é que isso significa? Perguntei. Em termos de quanto tempo vão passar na prisão. O Benítez olhou-me atentamente. Com base nas acusações e nas provas, a sua nora enfrenta de 15 a 20 anos. O seu filho, dado que está a cooperar e mostra remorso, enfrenta de 10 a 15 anos. Mas nada é garantido. Dependerá da decisão do juiz e de muitos fatores. Assente devagar. O julgamento está marcado para julho, disse o Benítez. Daqui a 3 meses, será chamado a testemunhar também o seu amigo Francisco e o Ramão Fuentes, o homem que o avisou no aeroporto. A acusação vai construir o processo em torno do seu testemunho. Estarei pronto, disse-lhe. O Benítez levantou-se. Sei que isto é muito duro, Sr. Montes, mas está a fazer o que está correto. Depois de ele se ir embora, fiquei sentado à mesa durante muito tempo, a olhar para a pasta que ele tinha deixado para trás. O Francisco sentou-se à minha frente. Estás bem? Não, disse-lhe, mas estarei um dia. Alguns dias depois, liguei ao Ramão Fuentes. Tínhamos trocado números de esquadra, mas não o tinha contactado desde então. Não sabia o que lhe dizer. Como é que se agradece a alguém por nos ter salvo a vida? Mas precisava de o ver. Precisava de compreender. Encontrámo-nos num pequeno café no centro de Sintra. O Ramon já lá estava quando cheguei, sentado a uma mesa junto à janela, com uma chávena de café preto. Senhor Montes, disse ele, levantando-se para me apertar a mão. Henrique, disse-lhe eu, por favor, trata-me por Henrique. Sentámo-nos. Por um momento, nenhum de nós falou. E agradecer-te, disse finalmente, pelo que fizeste. Se não me tivesses travado, eu não estaria aqui agora. O Ramon assentiu. Fico feliz por ter estado lá. Por que é que o fizeste? Perguntei-lhe. Tu não me conhecias. Não tinhas motivo nenhum para te envolveres. Podias ter virado as costas e seguido o teu caminho. O Ramon baixou o olhar para o café dele. Não conseguia, disse em voz baixa. Não conseguia simplesmente virar as costas. Porquê? O Ramon guardou silêncio por um longo momento. Depois falou. E o meu filho, disse-me. Há 10 anos, em 2013, tinha 23 anos, um acidente de carro. Um condutor embriagado passou um sinal vermelho e bateu-lhe de frente. Morreu no instante. Senti o peito apertar-se-me. Nessa altura já estava divorciado, continuou o Ramon. E a minha ex-mulher e eu não soubemos lidar com isso. A dor destruiu-nos. Há anos que não a vejo. O meu filho era a única família que me restava. E quando ele partiu, abanou a cabeça. Não soube como seguir em frente. Lamento imenso, disse-lhe. O Ramon levantou os olhos e olhou para mim. Quando ouvi o teu filho ao telefone naquela manhã, quando me dei conta do que ele estava a planear, pensei no meu próprio filho. Pensei em como teria sido se tivesse sido ele a tentar me mandar matar. Pensei em ti, um pai sozinho prestes a entrar num avião sem saber o que o esperava. A voz dele quebrou-se. Não podia permitir que acontecesse. Não podia ficar de braços cruzados a ver outro pai perder a vida daquela maneira. Não quando eu tinha o poder de o impedir. Não soube o que dizer. Limitei-me a ficar ali a olhar para aquele homem que me tinha salvo a vida, porque compreendia a perda de uma forma que a maioria das pessoas jamais compreenderia. Obrigado, disse-lhe finalmente. Obrigado, Ramon. Ele assentiu. De nada. Durante as semanas seguintes, o Ramon e eu vimos-nos mais algumas vezes.
Íamos tomar café, almoçar ou simplesmente caminhávamos pelos jardins de Sintra. Nem sempre falávamos do que tinha acontecido. Às vezes, apenas nos sentávamos num silêncio confortável. Tornou-se um amigo de verdade. Alguém que compreendia a dor e a perda de uma forma que muito poucos conseguem. O Francisco também esteve lá. Claro, o Francisco tinha sido a minha rocha ao longo de tudo isto, mas o Ramon era diferente. O Ramon tinha-me salvo a vida e, ao fazê-lo, tinha-me dado um motivo para seguir em frente. Pela primeira vez desde a morte da Margarida, senti que o mundo ainda tinha pessoas boas. Pessoas como o Ramon, pessoas como o Francisco, pessoas que aparecem quando realmente importa. No início de julho, recebi uma notificação do tribunal. O julgamento estava marcado para começar a 10 de julho de 2023. Estava na lista como a testemunha principal da acusação. Teria de me sentar naquela sala. Teria de olhar para o Diogo. Teria de olhar para a mulher dele e teria de dizer ao juiz o que me tinham feito. O Francisco ofereceu-se para me acompanhar. O Ramon também. Disse a ambos que sim, que precisava deles ali. 3 meses depois daquele dia terrível no aeroporto, começou o julgamento. Teria de enfrentar o meu filho diante de um juiz e contar ao mundo o que ele tinha tentado fazer. A sala estava cheia. Era a primeira semana de julho de 2023 e o caso no Tribunal de Sintra tinha atraído repórteres de vários meios de comunicação. Os flashes das câmaras iluminavam o corredor do lado de fora da sala de audiências sempre que alguém empurrava as pesadas portas de madeira. Lá dentro, o ar estava denso de tensão. Os bancos de madeira estavam repletos de espectadores e jornalistas, com blocos de notas. Sentei-me na primeira fila, com as mãos entrelaçadas no regaço, tentando estabilizar a minha respiração. Atrás de mim, o Ramon Fuentes e o Francisco estavam sentados ombro com ombro. A presença deles era a única âncora que me mantinha ligado à terra. Nas mesas da defesa estavam sentados o meu filho, Diogo, e a sua esposa Camila, separados por 3 metros de carvalho polido e um oceano de traição. O Diogo usava um fato cinzento que lhe ficava largo no corpo. Tinha o rosto pálido, os olhos vermelhos e encovados. Olhou para mim uma única vez e depois desviou o olhar abruptamente, como se ver-me o queimasse. A Camila, por outro lado, estava sentada muito direita, com um blazer azul escuro, exibindo uma expressão fria e senhora de si. Olhava diretamente para a frente, enquanto a sua advogada, uma mulher astuta de cerca de 40 anos, lhe sussurrava instruções ao ouvido. O advogado do Diogo, um homem calvo de óculos grossos, arrumava papéis com nervorismo. A procuradora do Ministério Público, a doutora Mariana Gonçalves, colocou-se em frente ao estrado. Era uma mulher de cerca de 50 anos, com o cabelo escuro apanhado num coque apertado e uma voz firme e clara. Dirigiu-se ao juiz e disse: Meritíssimo juiz, este caso é sobre ganância, manipulação e a pior das traições. Trata-se de um filho e de uma nora que conspiraram para mandar assassinar um homem inocente e, assim, poderem receber um seguro de vida de 7 milhões de euros. A primeira semana de depoimentos foi brutal. A acusação apresentou a prova pericial e fotografias ampliadas da proposta do seguro de vida. A assinatura falsificada foi analisada por um perito em grafologia, que apontou a pressão antinatural e os traços perfeitos que não coincidiam com a minha assinatura autêntica. Mostraram-se os extratos bancários num ecrã, evidenciando a transferência dos 250 mil euros para o número registado em Phnom Penh, no Camboa. Um agente de ligação da Interpol testemunhou por videochamada. Confirmou que as autoridades cambojanas tinham detido um homem que admitiu ter recebido o dinheiro como pagamento inicial para um serviço que tinha como alvo um turista português mais velho, no Mercado Central, ao terceiro dia da sua visita. Na segunda semana, o Ramon subiu ao estrado. Usava a mesma camisa aos quadrados que trazia naquela manhã no aeroporto, embora estivesse recém-engomada. Contou como estava à espera do seu voo, perto da porta de embarque, quando ouviu um homem, o Diogo, a falar com urgência ao telemóvel. Ele disse: Ele já está prestes a entrar no avião. Não sei se consigo fazer isto, testemunhou o Ramon. Pois, a voz de uma mulher do outro lado respondeu: Já está feito. Não podemos pará-lo agora.
Mercado Central, dia 3. Que pareça um assalto. A sala ficou num silêncio sepulcral. A voz do Ramon quebrou-se ao explicar por que razão tinha seguido o Diogo e me tinha impedido de embarcar. Perdi o meu filho num acidente de viagem há 10 anos, disse em voz baixa. Não podia permitir que outro pai perdesse a vida se eu tinha o poder de o evitar. O Francisco subiu ao estrado a seguir ao Ramon. Descreveu a chamada frenética que lhe fiz do aeroporto, como conduziu até à minha casa e o que encontrou. Os documentos del seguro, os extratos bancários e o computador do Diogo, esquecido descuidadamente sobre a mesa. O histórico de pesquisa foi apresentado como prova. Captura de ecrã após captura de ecrã, mostrando frases como tempo de pagamento seguro de vida, morte acidental Camboja e as estatísticas de crime Mercado Central Phnom Penh. A terceira testemunha dessa semana foi o Estevão Parra, o amigo do Diogo. O Estevão, de 32 anos e visivelmente desconfortável, testemunhou que o Diogo tinha chegado à sua casa na manhã de 15 de abril em estado de pânico. Ele estava a tremer, disse o Estevão. Não parava de repetir: não posso fazer isto, não posso fazer-lhe isto. Eu não percebia a que se referia até a polícia chegar. A terceira semana trouxe os arguidos ao estrado. O Diogo foi o primeiro. Desmoronou-se quase de imediato. O seu advogado teve de pedir uma interrupção depois de o Diogo chorar com tanta força que não conseguia falar. Quando regressou, a sua voz era um fio. Admitiu tudo: as dívidas de jogo, os usurários, as ameaças contra a Camila e o filho que ia nascer. Uma mentira que a Camila tinha inventado para o manipular. Descreveu como a Camila tinha encontrado o contacto no Camboja, como tinha usado o seu desespero e a sua vergonha para o empurrar a aceitar o plano. Eu nunca quis isto, sussurrou, com os olhos cravados no chão. Eu amava o meu pai. Eu simplesmente não soube como parar isto depois de começar. O depoimento da Camila foi de gelo. Não chorou. Admitiu ter encontrado o assassino na internet, ter transferido o dinheiro e ter comprado os bilhetes para as Bahamas com o Patrício Valejo, mas insistiu que o Diogo não era inocente. Ele sabia o que estava a acontecer com uma voz fria. Ele assinou os formulários do seguro. Ele fez os levantamentos de dinheiro. Estávamos os dois nisto. A quarta semana foi a mais dura de todas. Subi ao estrado numa terça-feira à tarde. A procuradora Gonçalves pediu-me que relatasse amanhã no aeroporto as ofertas, a esperança que tinha sentido quando o Diogo e a Camila me deram os bilhetes e o momento em que o Ramon me travou na porta de embarque. Depois, pediu-me que olhasse para o Diogo. Virei a cabeça lentamente. O meu filho estava curvado na cadeira, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Senhor Montes, disse-me ela suavemente, se o senhor tivesse subido para aquele avião, acredita que estaria vivo no dia de hoje? Respirei fundo. Não, disse. Acredito que planearam mandar-me assassinar ao terceiro dia em Phnom Penh, no Mercado Central, e fazer com que parecesse um assalto para poderem cobrar o dinheiro do seguro. A sala ficou em silêncio. As alegações finais foram na sexta-feira. O juiz retirou-se para deliberar. Passaram horas. Passou o fim de semana. Na terça-feira de manhã, na primeira semana de agosto de 2023, regressamos à sala 4. O escrivão leu o verdicto em voz alta. A sala emudeceu. O juiz, um homem severo de quase 70 anos, ajeitou os óculos e olhou para os papéis à sua frente. Eu estava sentado na primeira fila, agarrado ao banco de madeira. Atrás de mim, o Ramon e o Francisco esperavam. A presença deles era o único consolo que me restava. Camila Montes, ponha-se de pé. A Camila levantou-se com o seu blazer impecável, o rosto sem qualquer emoção. A sua advogada estava ao lado dela, mas a Camila não mostrou medo, nem remorso, nem nada. Senhora Montes, disse o juiz, foi considerada culpada dos crimes de conspiração para combater homicídio, fraude e uso de documentos falsos. Por conspiração, é condenada a 15 anos de prisão. Por fraude, 3 anos adicionais. Estas penas serão cumpridas de forma concorrente. Cumprirá 15 anos de prisão efetiva sem direito à liberdade condicional. A Camila não se moveu. Olhou diretamente para a frente como se aquelas palavras não significassem nada. Diogo Montes, ponha-se de pé. Meu filho levantou-se. Parecia vazio, o fato pendurado no corpo,
o rosto desgastado, os olhos inchados. Tremia, agarrando-se à mesa para não cair. Senhor Montes, continuou o juiz com um tom ligeiramente mais suave, foi considerado culpado de conspiração e fraude. Este tribunal reconhece a sua cooperação e o seu remorso, mas as suas ações continuam a ser imperdoáveis. Por conspiração, é condenado a 10 anos. Por fraude, 2 anos adicionais, a cumprir de forma concorrente. Um total de 12 anos. Poderá ser elegível para liberdade condicional após 8 anos por bom comportamento. Ao Diogo fraquejaram-lhe os joelhos. O seu advogado amparou-o, mas os seus soluços ecoaram por toda a sala. Virou-se para mim, inundado em lágrimas. Pai, sussurrou-me, sei que não me podes perdoar, mas preciso que saibas que lamento mesmo muito o que fiz. Não consegui responder. Tinha a garganta fechada, o peito a doer-me horrores. Levantei-me lentamente e saí, caminhando sem olhar para trás. O Ramon e o Francisco seguiram-me. 6 meses depois, em fevereiro de 2024, tomei a decisão de visitar o Diogo uma última vez. Não tinha falado com ele desde o dia da sentença. Tinha-me escrito 3 cartas. Li-as uma vez e depois guardei-as sob chave. O estabelecimento prisional de alta segurança erguia-se como um monstro cinzento de betão, arame farpado e um céu de inverno esmagador. Mostrei a minha identificação, passei pelos controlos de segurança e escoltaram-me até uma pequena sala de visitas, com uma mesa aparafusada ao chão e 2 cadeiras de plástico. O Diogo foi trazido minutos depois. Mal o reconheci. Tinha perdido 10 quilos. Tinha o rosto encovado, as maçãs do rosto afiadas. O seu cabelo, antes escuro e farto, estava agora sulcado de cabelos brancos, embora tivesse apenas 34 anos. Tinha o uniforme regulamentar da prisão. As mãos tremiam-lhe enquanto o guarda lhe retirava as algemas. Dámo-nos em silêncio. Não pensei que viesses, disse finalmente, com a voz rouca. Quase que não vinha, respondeu-lhe. Fico feliz por teres vindo. Engoliu em seco. Sei que não há nada que possa dizer para emendar isto. Quebrei a promessa que fiz à mãe. Destruí tudo. A voz dele quebrou-se. Traí-te. Traí a memória dela. Sim, disse em voz baixa. Traíste. Ele assentiu, enquanto as lágrimas lhe caíam. Pensei nela todos os dias, no que ela diria se soubesse. Não consigo viver com isto, pai. Olhei para ele e não vi o homem que tinha conspirado contra mim, mas sim o menino a quem tinha ensinado a andar de bicicleta, o adolescente que tinha levado à universidade, o filho que tanto tinha amado. Mas esse menino já não existia. O homem à minha frente era um completo estranho. Não posso voltar aqui, Diogo, disse-lhe com firmeza. Isto é uma despedida. O seu rosto desmoronou-se. Assentiu devagar. Eu sei. Espero que encontres paz, pai. Espero que possas voltar a ser feliz. Levantei-me. O guarda prisional deu um passo à frente. Virei-me para a porta. Pai, parei, mas não me voltei. Obrigado, disse ele, com a voz partida. Apenas obrigado por me dares a vida. Perdoa-me por tentar tirar-te a tua. Fechei os olhos por um segundo e depois dei um passo à frente. A porta zumbiu ao abrir-se e bloqueou atrás de mim com um estrondo metálico. Saí daquela prisão e nunca mais voltei. Essa foi a última vez que vi o meu filho. Em agosto de 2024, um ano após o julgamento, tomei a decisão de vender a casa em Sintra. Havia demasiadas recordações presas naquelas paredes. As roseiras da Margarida no jardim, o quarto de infância do Diogo, a mesa da cozinha, onde tínhamos partilhado milhares de refeições em família. Cada canto guardava um fantasma. A casa vendeu-se depressa por 1 milhão de euros. Fiquei apenas com algumas coisas. Os óculos de leitura da Margarida, um álbum de fotografias e o camisolão favorito dela. Mudei-me para a Serra da Estrela. Queria estar longe da cidade, mas suficientemente perto da terra. Comprei uma pequena cabana de madeira num terreno de 3 hectares. Era um lugar silencioso. Os únicos sons eram o vento nos pinheiros, o pio ocasional de um falcão e o ribeiro que corria atrás da propriedade. Pela primeira vez em anos, consegui respirar, mas o silêncio também trouxe consigo o peso de tudo o que tinha perdido. Algumas noites acordava ofegante, atormentado por pesadelos com o rosto do Diogo no tribunal ou com a voz da Margarida, a perguntar-me por que razão não tinha protegido o nosso filho. Eu sabia que precisava de ajuda. Comecei a consultar uma terapeuta,
a doutora Helena Morales, uma mulher amável de cerca de 50 anos, especialista em trauma e traição familiar. O seu consultório era pequeno e acolhedor, com luz suave e uma estante repleta de livros. Na nossa primeira sessão, disse-lhe que não sabia como seguir em frente. Ouviu-me com atenção e depois disse-me: Henrique, a traição do seu filho não define quem o senhor é. O senhor é um sobrevivente e os sobreviventes têm o direito de sarar. As suas palavras ficaram comigo. A doutora Morales recomendou-me juntar-me a um grupo de apoio para pessoas que tinham sido traídas por familiares. Ao início não queria, mas acabei por ir. O grupo reunia-se todas as quintas-feiras à tarde. Éramos 8, homens e mulheres de diferentes idades, todos carregando feridas semelhantes. Ouvindo as suas histórias, percebi que não estava sozinho. Havia uma mulher a quem a filha tinha roubado as poupanças de uma vida inteira. Um homem cujo irmão o tinha incriminado por um crime que não cometeu. A dor deles era um espelho da minha. E, nesse espaço partilhado, encontrei uma pequena medida de paz. O Ramon Fuentes viaja para me visitar 2 vezes por ano, com uma semana de cada vez. E passamos os dias a caminhar pelos trilhos da serra, a beber café quente e a conversar até altas horas da noite. O Ramon tornou-se mais do que o homem que me salvou a vida. Tornou-se um dos meus amigos mais queridos. Uma tarde, enquanto estávamos deitados no alpendre, a ver o sol a esconder-se atrás das montanhas, disse-lhe: Salvaste-me a vida, Ramon. Ele sorriu e abanou a cabeça. Limitei-me a ouvir o meu instinto, Henrique, e ainda bem que o fiz. Comecei a viver no presente. Fui voluntário numa biblioteca local 3 manhãs por semana, ajudando as crianças a ler. Ver os rostos delas a iluminarem-se quando compreendiam uma palavra lembrou-me por que razão o mundo ainda valia a pena. Também comecei a viajar de novo, algo que me dava pânico depois do que aconteceu. Voei para a Patagónia e caminhei pelos glaciares. Viajei para a Islândia e contemplei as auroras boreais, com o céu a agitar-se em tons de verde e violeta sobre a minha cabeça. Eram lugares que a Margarida sempre tinha sonhado visitar. Levei a memória dela comigo e, de uma forma estranha, senti que os estávamos a ver juntos. Aos poucos, aprendi a sorrir de novo. Aprendi a acordar de manhã sem me sentir esmagado pelo luto. Digo que sarar não significa esquecer. Significa escolher continuar a viver, a pisar das cicatrizes. Abril de 2025. Tenho 65 anos. Estou sentado no alpendre da minha cabana. O ar da manhã está frio e cheira a terra molhada. Seguro uma chávena de café e vejo como a luz do sol se espalha pelo vale. Isto é paz. Paz de verdade. As pessoas costumam perguntar-me se já perdoei ao Diogo. A verdade é que não sei. Ainda o amo. Continua a ser o meu filho. Mas não consigo esquecer o momento em que estive naquela porta de embarque a segurar um bilhete a poucos instantes de subir para um avião que me teria levado à minha própria morte. Algumas feridas não saram por completo. Tornam-se cicatrizes e aprendes a viver com elas. Aprendi uma verdade dolorosa. As pessoas que mais te podem magoar são as pessoas que mais amas. Conhecem as tuas vulnerabilidades, a tua confiança. E quando quebram essa confiança, a traição corta mais fundo do que qualquer ferida que um estranho possa infligir. O Diogo sabia que eu faria qualquer coisa por ele e usou esse conhecimento para tentar apagar-me deste mundo. Mas a vida também me mostrou a sua beleza. O Ramon Fuentes, um completo desconhecido, arriscou a sua própria segurança para me avisar. Viu algo que estava errado e agiu. Esse simples ato de coragem devolveu-me a fé na humanidade. Por cada pessoa cega pela ganância, há outra impulsionada pela compaixão. O Ramon salvou-me a vida, não porque esperasse algo em troca, mas porque era o que estava correto. A maior lição que aprendi foi sobre a intuição. Naquela manhã no aeroporto, eu senti que algo não estava bem. As mãos do Diogo a tremer no volante, o seu olhar esquivo. A Camila ali de pé, fria e distante. Cada instinto no meu corpo dizia-me que algo não batia certo. Mas ignorei-o. Disse a mim mesmo que estava a imaginar coisas, que o Diogo estava apenas nervoso. Descartei o que o meu instinto me dizia porque eu confiava nele e essa confiança quase me custou a vida. A tua intuição existe por uma razão. É um mecanismo de sobrevivência concebido para te proteger. Quando algo parece errado,
Quando uma voz te sussurra que deves ter cuidado, escuta. Não ignores os sinais de alerta, mesmo quando vêm das pessoas que amas. Essas são as advertências mais difíceis de aceitar e as mais perigosas de ignorar. Se alguma vez sentires que algo não está bem, se o comportamento de alguém não coincidir com as suas palavras, se uma situação parecer insegura, confia nesse sentimento. Faz perguntas, procura ajuda, dá um passo atrás. Pode salvar-te a vida. E se vires outra pessoa em perigo, fala. Sê como o Ramon. Não assumas que outra pessoa vai intervir. Um único ato de coragem pode mudar absolutamente tudo. Pense na Margarida todos os dias. Sei que se lhe despedaçaria o coração pelo que o Diogo fez, chorando pelo filho que lhe prometeu no seu leito de morte que cuidaria de mim. Mas também sei que estaria orgulhosa por eu ter sobrevivido, por ter escolhido continuar a viver, por ter encontrado a forma de sarar. A Margarida ensinou-me que o amor nem sempre é suave. Às vezes o amor é feroz. Às vezes significa manter-te firme e recusar-te a deixar que a traição te destrua. Às vezes significa escolher testemunhar porque a justiça importa mais do que o conforto. Não testemunhei por ódio, mas por um compromisso inabalável com a verdade. Se esta história tocou algo dentro de ti, partilha-a. Alguém pode precisar de ouvir estas palavras. Alguém pode estar a ignorar os seus próprios instintos neste preciso instante, a descartar os sinais de alerta, a confiar quando deveria ter cuidado. Se a minha dor puder evitar que pelo menos uma única pessoa sofra o mesmo destino, então não terá sido em vão. A vida é frágil, a confiança é inestimável e a intuição é uma dádiva. Termino o meu café e deixo a chávena na mesa. O sol já subiu mais, aquecendo o ar. Um falcão grita ao longe. Fecho os olhos e respiro fundo, sentindo o peso destes últimos 2 anos. Já não a esmagar-me, mas a lembrar-me de que continuo aqui, de que continuo vivo, de que ainda sou capaz de ter esperança. Confia nos teus instintos. Podem salvar-te a vida. Olhando para trás na história da minha família, percebo o quão cegos o amor nos torna. Confiei cegamente, ignorei todos os sinais de alerta e quase paguei com a vida. A minha vingança como pai não foi por ódio, foi por justiça, por recusar-me a deixar que a traição me definisse. Esta história familiar ensinou-me que mesmo os mais próximos se podem transformar em estranhos devorados pela ganância. O meu conselho: não sejam como eu. Não ignorem os vossos instintos quando algo parece errado. Eu vi as mãos trêmulas do Diogo, vi como ele desviava o olhar, vi os cálculos gélidos da Camila, mas descartei tudo porque queria acreditar no melhor deles. E isso quase me matou. Confia, sim, mas verifica. Ama a tua família, mas mantém os olhos bem abertos. Os sinais estão sempre lá se estiveres disposto a vê-los. Esta história não é apenas minha. É um aviso. A desesperação económica pode transformar pessoas boas em verdadeiros monstros. Uma apólice de 7 milhões de euros tornou-se mais valiosa para o meu filho do que a minha própria vida. Essa é a realidade brutal da ganância. Alguns poderiam chamar vingança ao facto de eu ter testemunhado contra o meu próprio filho, mas eu chamo-lhe prestação de contas. A lição é esta: protege-te legal, emocional e espiritualmente. Cuida dos teus documentos. Questiona a generosidade repentina e, o mais importante, escuta quando a vida te sussurra advertências através dos teus pressentimentos. Eu acredito piamente que a vida colocou o Ramon no meu caminho naquela manhã. Um estranho transformou-se no meu anjo da guarda. De toda esta tragédia, aprendi que sobreviver não é apenas algo físico. Colher sarar, reconstruir e voltar a confiar apesar das cicatrizes. O perdão é complexo. Pode ser que nunca consiga perdoar o Diogo por completo, mas recuso-me a deixar que a amargura consuma o que me resta de vida. Obrigado por me acompanharem nesta viagem até ao fim. Por favor, deixem um comentário a partilhar o que pensam. O que fariam se encontrassem na situação impossível que me coube viver, encurralados entre a traição de um filho e o amor de um pai? Muito ler as vossas perspectivas. Se esta história ressoou convosco, considerem subscrever o canal para não perderem as próximas narrações. Um lembrete amável. Embora seja inspirado em temas reais de traição familiar e desespero financeiro, alguns elementos foram dramatizados em prol da narrativa. Se este conteúdo não for do vosso agrado,
Sintam-se livres para explorar outros vídeos que se adaptem melhor ao que procuram. A noite ainda é jovem e o fogo continua aceso. Até à próxima.